Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Suformascast. Cara, errei. Tá na live já? Bora. Aqui Oi, gente, vivo. tudo bem? Bora. Vamos lá, Mauro. Foi. Sejam muito bem-vindos ao Suformascast, o podcast da Suformas que a gente adora falar aqui sobre empreendedorismo, sustentabilidade e confeitaria. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson, sou o cofundador da Suformas, dirijo a parte comercial e de marketing. Tô adorando fazer isso aqui. Aqui do meu lado tem a host do podcast, Shirley Macedo, gerente de influência da Suformas. E aí, Boa Shirley? noite, tudo bem? Você tá bem? Estamos aí para mais um Quinto episódio? Quinto? Sexto episódio, né? Sexto episódio. Sexto, né? Foi o que eu A quis gente dizer. tá ficando bom nisso, né? Sim, não, estamos embalando, né? Bom, hoje é o dia... Hoje não, na real. Pra ser bem sincero, a gente tá gravando isso hoje, mas vai ao ar no Dia Internacional da Mulher. E a gente tá ao vivo também ali pro Instagram da Suformas agora. Vocês estão acompanhando a gravação, gente. E aí... Quantas pessoas online aí, Gui? 20 pessoas, legal. Bom, a gente está fazendo esse episódio para o Dia Internacional da Mulher e eu já quero começar parabenizando todas as mulheres que nos seguem, as que não seguem também, as futuras followers aí da Suformas. Para você que é mãe, empresária, diretora executiva, ajuda com os filhos, motorista dos filhos, empresária, enfim. Hoje mulheres estão dominando a cena, né? E tá sendo muito bom pra gente. A gente quer conversar um pouco sobre isso hoje, sobre o Dia Internacional da Mulher, não sobre o dia, mas sobre o papel das mulheres mesmo na nossa sociedade vários atual. papéis das mulheres. Os diversos papéis que, inclusive, são muito mais que o dos homens, né? Então, e para isso, hoje a gente tá aqui com duas empreendedoras com histórias incríveis, né? Então, a gente tem a Anne de Luca, conhecido como Anne Bela Lu, nas redes sociais. Tem muitos followers, né, Anne? Nas redes sociais. Filha de confeiteira de mão cheia, mãe, empreendedora, especialista em chantininho e bolos decorados, com bico de confeitar e, claro, na moda do momento, os bentô cakes. Desde 2014, para cuidar dos filhos, trocou o mundo corporativo pela vida doce, mas nem sempre fácil de ser confeiteira. Conta um pouco pra gente aí, seja muito bem-vinda, Anne. Obrigada, Anderson, Shirley. É um prazer estar aqui com vocês. E é muito interessante, né? Quando esse assunto é um assunto que me encanta, porque as mulheres, como você falou, a gente vem... Eu falo que a gente já tem um pezinho na cozinha, né? Algumas não gostam muito, mas eu sempre tive, porque a minha mãe era uma boleira de mão cheia, né? Meu pai faleceu, eu tinha 7 anos, então a minha mãe, toda a renda vinha do meu pai, que tinha fazenda, e nós tinham irmãos, era herança, então ficou tudo meio complicado. Então minha mãe foi para a cozinha ela veio para Curitiba, fez um curso de chocolate e começou a trabalhar com bombons, fazia tortas e começou a vender doces, né? Então ela fazia para a família, para os amigos. A minha mãe era boleira de todo mundo. Então, e ela vendia, empreendia também. Ela empreendia, né? Ela começou a vender os bombons, né? Os filhos comiam tudo. Que maravilha, né? Eram 3 meninas e 3 meninos, né? Os vizinhos. Então, a gente fazia o nosso arrumadinho lá para comer os bombons. Mas, assim, foi um período muito gostoso, né? Eu tenho muitas memórias afetivas desse período. Então, assim, eu sempre acompanhei a minha mãe na cozinha. Não só fazendo os doces, mas, assim, ela cozinhava. Tudo que ela fazia era muito bom, muito bem feito e com muito capricho. Então, eu falo que eu aprendi a amar a confeitaria com ela, né? A minha primeira experiência foi na cozinha, vendo ela fazer os bolos, raspando as panelas, Olha né? só. Naquela época, ela fazia aqueles bolos... Os bolos eram muito grandes, né? Então, ela trabalhava com aquelas formas de 30 por 45, dupla ainda. Nossa. E ela pitangava. Uma vez ela fez um palhaço, assim, todo pitangadinho. Então, assim, eu me encantava. Eu queria ficar perto vendo. Que legal. E aí, eu nasci aqui no Paraná, em Jacarezinho, né? Em 97, a minha família toda mudou para Goiânia. E lá eu já tinha terminado na época o 2º grau, né, que hoje é o ensino médio, e todo mundo da minha casa ia estudar, né? Então os meus tios da minha idade, os meus irmãos, e só eu que já tinha terminado. E eu não queria ter mudado para Goiânia. Eu gostava de morar aqui, os amigos, né? E lá eu ficava até tarde vendo televisão e passava o programa da Marta Balina. Não sei se vocês conhecem. Não conheço. É uma confeiteira muito antiga e tinha um programa. E eu ficava assim, eu acho que passava tipo 1h da manhã. Naquele horário que não tem programação, eles jogavam o programa dela. E ela sempre confeitando, ela trabalhava com fondant, na época, aqueles bichinhos de fondant. E eu ficava encantada com aquilo. Eu falo que eu acho que lá, eu me imaginei, né, naquela época já.
E aí passou, eu morando numa cidade grande, fui trabalhar, né? Fui para o mundo, para o mercado de trabalho. Tive várias experiências. Em 2001, eu voltei para o Paraná. Eu casei e fui morar em Londrina. Aí lá eu tive uma locadora, que também eu amava filmes, né? Achei que era locadora de carros, locadora de vídeo. De vídeo. E a gente tinha a intenção de ter uma locadora e uma pizzaria. E nós conseguimos, né? A gente tinha a locadora e depois a pizzaria, que é um negócio, assim, bem parecido com a confeitaria, Sim. né? A gente tem que ter ali um controle de estoque, a gente tem que preparar massa, preparar os recheios, produzir a pizza, era forno a lenha. Então, ali a gente conseguiu ter uma boa experiência, assim, com essa dinâmica de cozinha operando, né? A gente produzindo ali e vendendo aquela pizza. E aí acabou que a gente teve que mudar a sala que a gente tinha, foi pedida, né? Então, acabou que a pizzaria ficou. Eu voltei para o mercado de trabalho e a locadora, na época lá em Londrina, quando veio a pirataria, veio muito forte, né? Sim. E lá em Londrina foi liberado, assim, tudo. Foi liberado no camelódromo, então todas as lojas passaram a ter CD pirata, né? DVD. E aí ficou bem difícil, eu tive que fechar a locadora. Continuamos com a pizzaria e, posteriormente, também fechamos a pizzaria. Voltei para o mercado de trabalho e trabalhei numa multinacional por 6 anos. Qual a sua área? Eu trabalhava na Serasa, que hoje é Serasa Experian, né? Na parte operacional. Lá onde... Vamos esconder o CPF. Você não trouxe dados aí, né? Não, a pessoa fala assim, no Ceasa. Eu falo, não, no Serasa. Lá onde fica com o nome sujo? Lá mesmo. Então, também, assim, lá foi uma experiência muito legal, né? Lá eu aprendi sobre organização, sobre processos. E, então, assim, trouxe uma bagagem bem legal de lá para a minha vida. Só que lá eu tive os meus 2 filhos, né? Então, eu tive a minha primeira filha em 2009. Continuei trabalhando, mas assim, eu não tinha uma rede de apoio, sabe? Para cuidar. Então, era só eu, praticamente. Ela ficava na escolinha e ficava doentinha. Eu sentia que eu sacrificava, porque tinha horário de malote, eu esperava fechar esse malote para buscar. Então, assim, eu comecei a sofrer, né? De ter a minha filha e não conseguir cuidar como eu gostaria. Eu sou bem mãezona, assim, eu sou bem coruja, Então, aí veio o segundo filho. Aí dificultou um pouquinho mais. Aumentou o nível de dificuldade. Sim. E nessa época, eu sempre fazia bolo para todo mundo, assim. Então, eu também passei a ser a boleira de todo mundo. Eu era boleira da família do namorado, eu era boleira dos amigos, dos vizinhos. E lá na Serasa, nós precisávamos comprar bolo com nota, né? Então, como eu não emitia nota, então nós comprávamos da Sodier na época. E eu tinha uma amiga lá na Serasa que ela também gostava, assim, de cozinha. Ela fazia pão de mel. Então, a gente vivia trocando figurinha. Aí, a gente comprava o bolo da Sodier, daí a gente ficava falando, como será que faz essa cobertura? O que será que tem aqui? Será que tem? Parece que tem manteiga. Então, a gente ficava sempre tentando descobrir. E aí, eu comecei a fazer cupcake, porque no aniversário de 1 aninho da minha filha, eu queria fazer uma festa e eu fui pesquisar e eu vi os cupcakes. Eu não conhecia cupcake. E eu me encantei. Eu falei, eu quero esse bolinho para pôr na mesa da festa dela. E eu comecei a fazer. Eu me apaixonei pelos cupcakes, assim, era uma coisa assim, tanto é que eu demorei para deixar o cupcake, porque eu brinco, né, com as alunas que eu era invocada com que cupcake. Que era isso, Anny? Isso foi em 2000, o começo com o cupcake foi em 2010, quando ela fez 1 aninho. É que era uma febre igual tá sendo os bentô agora, né? Acho que mais ainda. E aí eu comecei aí eu fiz a festinha de 1 aninho dela, aí fiz toda a festa, assim, eu que fazia tudo, os doces, só não fazia o salgadinho, mas decorava tudo com muito capricho, assim, então comecei a decorar as mesas e aquilo foi me encantando, né, voltei, então aquilo que já tinha em mim, né, porque eu já trazia essa paixão, mas a gente quer trabalhar, né, então eu fui para o mercado de trabalho, mas a paixão continuava em mim. E aí quando tive o segundo filho, saí da Serasa e nessa época eu estava vendendo cupcake lá. Então, eu trabalhava num prédio comercial e eu comecei a fazer cupcake para o pessoal. E eu, assim, eu sempre soube fazer bolo, minha mãe fazia, só que a gente não sabia estruturar um bolo, né? Eu fazia do jeito que eu aprendi com a minha mãe. Sim. E eu não conseguia achar uma receita de cupcake que me atendesse, assim, que eu queria que ele fosse estruturado, que ele não desgrudasse da forminha, né? Porque é uma dificuldade que a gente tem. E eu trabalhei um tempo, olha só, eu trabalhei um tempo com massa pronta, só que eu aprimorava a massa pronta, porque ela me trazia a estrutura que eu queria. Então, eu trabalhava com iogurte na massa, chocolate 50%, então eu incrementava. Você dava o teu toque especial, né? Dava o meu toque. Mas eu fiquei ali, tentando, né? Porque, como a gente está falando das dificuldades, né? Eu demorei 1 ano para chegar numa massa de cupcake minha, assim, que eu falei, não, agora é essa massa que eu quero trabalhar. E eu vendia muito, eu não voltava para casa com cupcake.
Então, eu comecei vendendo meu trabalho, como era um prédio comercial para o pessoal ali, né, do prédio. Tinha um amigo que trabalhava nas Casas Bahia. Eu entregava para ele uma caixinha. Eu lembro que eu entregava 26 cupcakes para ele, que era o que cabia na caixinha, certinho. Ele colocava lá no refeitório da loja e o pessoal ia na hora do almoço e anotava, tipo, Mariana, 2, fulano, 2. O abençoado caderninho. Caderninho. Que salva vidas. E eu vendia fiado. Não recomendo, tá, pessoal, meninas? Mas assim, nunca Quem tive diria, problema. né? Trabalhou no Serasa e vendia fiado. Vendia fiado. Olha que ironia, né? Alguns desses nomes foram para o Serasa? Não, graças a Deus, todo mundo me pagava bem direitinho. E eu vendia tudo. Aí, meu amigo vendia nas Casas Bahia, e depois uma amiga minha começou a vender no hospital que ela trabalhava, na UTI neonatal. Então, só na UTI, eu fazia 80, que era o que eu conseguia fazer. Porque eu estava grávida do segundo filho nessa época, então eu já estava barriguda, e eu chegava às 5 horas, saía do trabalho, pegava minha filha para casa. E eu tinha tudo cronometrado. Então, eu chegava, batia a primeira massa, colocava no forno e fazia o primeiro brigadeiro. Aí eu dava o banho nela. Aí eu colocava a segunda massa, porque eu só conseguia... Eu tinha um fogãozinho de 4 bocas, então eu assava de 20 em 20. Olha só. É uma história assim que eu me orgulho muito. E aí dava o banho. Aí depois colocava mais 20, fazia outro brigadeiro, dava o papazinho. Aí colocava mais 20, eu ia organizando a montagem, colocava ela para dormir. Então eu tinha assim tudo cronometradinho. E então eu terminava tudo assim... entre 1 e 2 da manhã para deixar tudo arrumadinho para ir trabalhar no dia seguinte. Então eu fazia 2 vezes por semana só. Mas eu vendia tudo. Aí essa minha amiga começou a vender também na UTI. Pessoal, aí no final do mês eu ia lá e recebia. Eu amava fazer. Não sabia fazer precificação. Não fazia precificação nessa época, né? Eu vendia, eu era feliz fazendo cupcake. Eu vivia de amor. Vendia fiado, não precificava. Não precificava. Ganhava, né? Tipo, sim. Eu lembro que nessa época eu não sacava mais o meu salário para almoçar, para ir na padaria. Eu sempre tinha aquele dinheirinho da padaria, do sacolão, do almoço. Tava sempre do pessoal comprando. E aí eu falei, não, nossa, eu quero... Aí eu fui, né? Aquela paixão toda voltou. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Aquilo, eu senti a vontade de trabalhar com aquilo. E aí tive o segundo filho, aí as coisas ficaram mais difíceis. Aí eu resolvi que eu queria realmente cuidar dos meus filhos, né? Então a prioridade foram eles. Então eu queria trabalhar em casa. Falei, bom, já tô vendendo cupcake, vendo tudo. Se eu me esforçar, se eu fizer tudo direitinho, eu vou trabalhar e vou conseguir ter uma renda, viver da confeitaria. Aí eu voltei para Goiânia, que eu amo Goiânia, né? Eu falei, quero voltar para Goiânia. Tô batendo aqui. Voltei para lá. Aí, olha só, né? Quando a gente fala das dificuldades, né? Do processo. Em Goiânia, o pessoal não gostava de cupcake. Lá o pessoal gosta de bolo, uma massa mais amanteigada e bolo molhadinho, tortas, né? Que eles chamam lá. E eu fazia o cupcake, a pessoa falava, eu não gosto de cupcake, né? Não sei o quê, porque... Eu acho que o pessoal era acostumado a comer um cupcake mais seco. E todo mundo que experimentava o meu amava. Esse dia eu estava até conversando com uma amiga de lá. Ela falou, Anny, você acredita que até hoje eu morro de vontade de comer seu cupcake? Assim, eu tenho um sonho de comer. E eu tenho uma mãe de coração lá e ela tem um salão de beleza. E as clientes dela, ela sempre fala, nossa, fulana falou que tá com vontade de seu cupcake. Então as pessoas que iam conhecendo, todo mundo gostava. Então eles não gostavam até você chegar lá. Até eu chegar. Mas é que o cupcake, a gente é muito... A confeitaria ela é muito regional, né? Então, por exemplo, lá em Goiânia, o cupcake ele não era algo que chamava atenção. O pessoal queria... E eu não gostava de fazer bolo nessa época. Aí, foi vendendo o cupcake, a pessoa falava, você não faz bolo? Daí eu falava, vou fazer, né? Tinha um fornão, tinha comprado forno, tinha um monte de bancada para trabalhar. Eu falei, vou começar a fazer. Mas, gente, eu tinha uma raiva de fazer bolo. Fazendo a força do ódio. Fazia. A Jana até... nessa época você já estava, por exemplo, no... Deixa eu aproveitar só para apresentar aqui a Anny, só, antes da gente até continuar. A Anny, exato. A gente tá aqui também hoje com a Grace, tá, gente? Eu sou um fã enrustido da Grace, porque eu sou muito cliente dela, eu e minha namorada. E a gente tá aqui com a Grace Kelly, que é a dona da Flavors by Grace, que é Sabores da Grace, né, aqui de Curitiba, também. Que é uma loja de doces linda, aconchegante e famosa já aqui em Curitiba, pelo seu cheesecake americano que derrete na boca. Ai, que delícia. E o Guilherme colocou aqui que não vai gelatina. Ela que atua na área de gastronomia desde 2014, começou a se dedicar à confeitaria no início de 2019 e com a chegada da pandemia em 2020 se reinventou e em abril trocou a área de eventos muito afetada pela pandemia pela confeitaria. E já em agosto do mesmo ano abriu sua loja aqui em Curitiba.
Seja muito bem-vinda aqui, Grace. Obrigada. Nossa, eu acho muito interessante, porque a Anne teve um trabalho, né? A Anne até já estava conectando a história, a gente quer ouvir, Anne, como é que foi isso para a gente conseguir conectar aqui. A Anne, que já estava trabalhando na área de influência, de confeitaria, e que tinha um certo, digamos, patamar antes da pandemia, mas que mudou completamente, né, nesses 2 anos de pandemia, né? Nossa, que muito. Cresceu muito, né, aqui no Brasil. E a Grace, ela é uma cria disso, né? Praticamente, né, Grace? Porque se reinventou na pandemia e conseguiu hoje ter um nome já muito legal aqui em Curitiba. Realmente um produto muito gostoso lá. A gente vai lá direto. E pra gente é muito legal, porque ter 2 mulheres hoje aqui diz muito. Uma parada que eu tô curtindo muito do Sulformascast, assim, a gente ainda tá no início do projeto, mas eu sempre curti muito aprender, assim, de qualquer assunto. Eu acho que a melhor maneira de você diminuir preconceitos é você se aprofundar na história do outro, porque daí você cria mais empatia e tal. E eu já fiz isso muito em termos, sei lá, como racismo, homofobia, né, e tal. É fácil criticar de casa, mas se você vai lá e se aprofunda na história, você começa a ficar mais empático e tal. Todo mundo tem como colaborar na história do outro, né? Todo mundo tem, e todo mundo tem uma versão da história, né? Não adianta a gente querer, né? Só a gente querer ter a nossa verdade. E hoje foi o dia... na verdade, eu já recebo muitas aulas em casa lá da minha namorada sobre machismo, então ela realmente é muito aplicada nisso. Já tá sendo treinado, né? Mas eu gosto muito de aprender. Eu não sou fácil, eu tenho minhas críticas, né? Mas eu tenho muito interesse em entender esse outro lado. E esse episódio hoje, ele tá indo ao ar no Dia Internacional da Mulher. Claro que tem o pessoal ali acompanhando a gente na live no Instagram. Mas foi muito legal eu poder me aprofundar um pouco mais no assunto. Claro que é muito raso ainda o que eu tenho de informação. No quanto é um avanço ter mulheres hoje como vocês à frente, como a Shirley aqui também, à frente de cargos, à frente de empresas, à frente de negócios, à frente de ideias, de ideais na nossa sociedade, cara. Sim. Porque é algo assim que eu acho impressionante e a sociedade perdeu muito em ter tido atraso, em as mulheres não terem entrado antes nisso. E perde ainda em ter alguns atrasos atuais, né? Sim, ainda na nossa sociedade, em relação a algumas questões de sexismo, né? De ter um certo preconceito ainda em relação a isso. Mas eu trouxe até alguns dados aqui para colaborar e depois eu quero jogar na selva aqui o negócio. Cara, o empreendedorismo cresceu 40% na pandemia, empreendedorismo feminino, tá? 40% na pandemia. E as 3 áreas principais foram alimentação, moda e estética. Eu já quero voltar nesse ponto aqui, porque eu acho que eu tenho um ponto interessante. 34% das donas de empresa no Brasil hoje, 34% são mulheres. Olha. São 9,3 milhões de pessoas. Bem expressivo já, né? Cara, é muito, é 1/3 já. Se você for pensar que a gente teve milênios de não mulheres na sociedade e que você teve, sei lá, pós Primeira Guerra realmente um avanço real, a gente tem pouco mais de um século de avanço. Isso você pode pegar só os últimos 30, 40 anos de real avanço mesmo, né? Porque até então, até os anos 50, 60, ainda era muito mulher fica em casa, os homens vão trabalhar, né? Sim. Aqui um dado muito interessante. A escolaridade das mulheres é 16% superior à dos homens no mercado de trabalho. Então, vocês são mais estudadas, mais aplicadas, né? Sempre foram, a gente já sabia isso na escola. E o Brasil é o 10º país no mundo com mulheres em cargo de liderança. Mulher ganha... Só que mulher ainda ganha 22% a menos que homem, em média, né? Em alguns casos mais, mas enfim. E as empresas que privilegiam as mulheres em cargos de liderança tendem a ter um crescimento de 21% na gestão financeira da empresa. E tinham vários outros dados que eu poderia trazer até aqui para a gente poder trazer mais abrangência de quanto a sociedade ganha quando a mulher vem para a sociedade. Mas, e aí eu comecei a pensar, e até ouvindo um pouco da tua história já, Anne, você vê, a Anne foi e trabalhou no setor corporativo por um tempo, e aí, beleza, e aí você
se encontrou na confeitaria. Algo que você aprendeu quando era criança. Sim. Né? Então, por mais que as mulheres, beleza, cresceram na cozinha e cresceram, talvez, a intenção era cozinhar para os maridos. Mas vocês usaram isso para o bem. Porque hoje vocês não cozinham mais para os maridos, né? Hoje vocês fazem isso de um negócio muito lucrativo. E vocês, talvez, com certeza, se desenvolveram muito mais em moda do que os homens. Desde criança, vocês aprenderam a se vestir, talvez com uma tendência, né, que mulher tem que ser bonita, aquele negócio de mulher tem que ser. E que, no final das contas, talvez não tenha que ser nada, tem que ser o que vocês quiserem ser, né, no final das contas. Mas vocês hoje no mercado da moda dominam. E o mesmo na estética, né? Então, cara, o que foi trazido para as mulheres, às vezes, para enquadrar vocês... Cara, tá rolando uma liberdade tão absurda, assim, da mulher e da mente da mulher, que vocês estão usando isso muito a favor. Não à toa, o dado traz aqui que 40% do empreendedorismo cresce na pandemia. No empreendedorismo feminino, ou seja, são mais de 1/3 das empreendedoras no Brasil. E vocês dominam alimentação, moda e estética. Então, legal, que, né? São as questões que talvez tentaram tendenciar vocês a alguma coisa e que vocês estão usando isso. Mas como hoje é muito mais abrangente, cara, daqui 30 anos, vocês vão estar dominando muitas outras áreas. Porque vocês têm muito mais gestão do que a gente. Porque se mulher, né, ainda mais de 60% das mulheres administram os lares no Brasil. Cara, se vocês administram os lares, o que vocês fazem com uma empresa? Com certeza vocês administram uma empresa. Com certeza vocês conseguem fazer uma gestão até melhor que a dos homens nas empresas, porque vocês já meio que nascem para fazer isso. Vocês são educadas desde criança, né, para fazer isso. Então, eu realmente gosto de me aprofundar nesses assuntos, porque me traz muita clareza. Eu falo, caramba, nossa, acho que eu vou até, Guilherme, vou contratar mais mulheres. Tô brincando. Não. Mas cara, pra mim, né? Mentindo ao vivo, é verdade. Não, mas eu gosto real, assim, na verdade, eu tento, não sei se na minha cabeça não tem muito isso de homem e mulher. Eu realmente vou pelo perfil e tal, e pela parte profissional. Mas eu gosto, assim, de ter esse trabalho de mulher. Eu acho que tem uma percepção. E, cara, e mulher, quando tem energia e vontade, velho, parece que é mais detalhista, assim. Como é que é pra você lá, Grace? A Grace estava contando a história. Eu não vou contar a tua história, né? Conta você. Bom, a minha história na gastronomia, ela começa em 2014, quando eu ganhei uma bolsa para estudar cozinha profissional no Senac. E montei uma empresa de doces, porém sem muito preparo, com outros trabalhos ali junto com isso. E para mim foi muito difícil levar essa empresa junto com outras funções. Porque fazer doce não é tão fácil assim. E então eu desisti e continuei estudando. Então eu venho estudando desde 2014, trabalhando em várias áreas. E em 2019 eu resolvi começar a investir mais na confeitaria. Porém, levando ali com outros 2 empregos. Eu era coordenadora de eventos dentro de uma empresa e também trabalhava no setor de entretenimento. Eu era encarregada de recepcionista de um bar, que foram 2 setores muito afetados ali na pandemia. Totalmente, né? Então, quando veio a pandemia, eu fiquei praticamente sem nenhum emprego. Um dos empregos eu fiquei ali afastada pelo governo, com uma renda bem inferior ao que eu tinha naquele momento. Então, eu me vi ganhando 70% a menos do que eu ganhava. Então, foi aquele momento que eu pensei no plano B, que era a confeitaria. O que eu poderia fazer? E ali na internet estava tendo muito... Eu tirei muita ideia da internet, considero que fui muito influenciada por pessoas que estavam ali, né, com esse movimento, incentivando empreendedoras, ensinando uma nova profissão. E comecei a vender os caseirinhos, de porta em porta,
usando as formas da Sulforma. Olha só! Que coincidência linda! Comecei com o caseirinho de cenoura, clássico. Quem não gostaria de comer um bolinho de cenoura? O Anderson sempre traz isso. Gente, um bolinho de cenoura. Quem não quer um bolinho de cenoura? Exato, eu falo, cara, você chegar com um bolo de cenoura em qualquer lugar, 3 horas da tarde, numa plump dessa, e botar um café do lado, quem não compra, né, cara? Não tem. E eu ainda recomendo aquecer no micro-ondas. Olha aí, viu? Dica Comer extra já. quentinho. Sim. E aqui no Sul, o pessoal tem essa tradição, né? De comer um bolinho à tarde, né? Gosta. Nem que seja um pedacinho, né, Anny? Um pãozinho, um bolinho. Então, a gente tem muito isso aqui, né? Na minha casa, né? Eu sou aqui do Pará. Então, a gente tinha que tomar o cafezinho da tarde. Sempre tinha um bolinho, sempre tinha um pão, né? Então, é um costume mesmo. A gente busca isso à tarde, né? Tem um restaurante que eu vou, de vez em quando, ali perto da empresa, e é engraçado que é um detalhe que às vezes você ganha o cliente, né? Eles têm um buffet lá e eles te dão um pedacinho desse tamanho de bolo de fubá com um cafezinho. Se você pede o café. Esse tamanho. É nada, mas é tudo pra mim. Eu adoro bolo de fubá. Verdade. E então foi isso. Comecei a vender pros amigos, né? Porque a gente sempre vai ter uma rede de contatos mais próxima. São os amigos, os familiares, o grupo do prédio. Hoje a gente tem esse fácil acesso aos grupos de WhatsApp e Instagram. O próprio Instagram ali me ajudou muito nesse começo. E comecei a criar novos sabores. Então, saí do bolo de cenoura, criei um bolo com Nutella, porque todo mundo gosta de Nutella também. Tem suas exceções. Não vamos levantar a polêmica do quem gosta de Nutella. Embora eu acho que é pequena essa polêmica, acho que a maioria gosta. A grande maioria, né? Nutella E aí inventamos bolinho de limão siciliano. Hoje eu tenho o bolinho mais vendido na loja, que é o brulê com geleia de frutas vermelhas. Ele compete muito com as cheesecakes. Ele vende muito. Tem que ter todo dia. E então isso aconteceu em abril. Começamos esse movimento para aumentar ali a renda, né? Que foi bastante afetada naquele momento. E comecei a entregar para influencers, para pessoas que tivessem uma rede de contatos ali, para conseguir cada vez aumentar isso. E quando eu vi isso, começou a tomar uma proporção tão grande que eu não esperava logo, assim, no início, uma proporção tão grande, a ponto de eu não conseguir mais produzir em casa. Então, dos caseirinhos eu comecei a ampliei ali a gama de produtos, né? Comecei a vender brigadeiro, comecei a vender também barras recheadas, trabalhar com chocolate. E a gente não conseguia mais produzir na cozinha de casa. Você até comentou que você teve uma dificuldade bem parecida com a Anny, né? O bendito do forno, né? Exatamente. Que ela também estava comentando. Limita, né? Ela estava comentando que você fazia de 6 em 6, né? Isso, tinha uma encomendas grandes e tinha que estar assando de pouquinho em pouquinho para dar conta. E eu não contei para vocês meu empecilho. Eu moro num apartamento de 45 metros quadrados. Nossa, para caber os 30 bolos. Ela foi fazer 30 bolos no dia, né? Eu criei umas bancadas assim no meio da minha sala. Meu estoque eram caixas em todos os lugares. Meu apartamento, ele não era mais um apartamento normal. Ele era estoque junto com produção. E em agosto, eu tomei a decisão, foi muito rápido. Na verdade, eu assinei o contrato dia 20 de julho. Porque ou a gente ampliava para uma cozinha profissional, ou a gente ia acabar ou ficando estagnada naquilo, que eu já estava vendo assim, perdendo clientela. Limitando, né? Tava limitada e às vezes não conseguia atender com tanta agilidade. Então, isso me deixava um pouquinho insatisfeita também. Então, abrimos a loja em agosto de 2020. E de lá para cá, criamos cheesecakes. E hoje a gente tem uma gama de produtos ali que eu vejo que são diferenciais, né? Então, meu cliente que vai até lá, eu tenho um cliente que é fã do caseirinho de brulê. Mas eu tenho cliente que é fã da cheesecake. Eu tenho cliente que ama o brigadeiro recheado. Eu tenho hoje produtos muito específicos, né? E
Então é isso. E é um consumo específico. Cara, eu acho muito interessante trazer esse ponto da pandemia, porque, cara, a Suformas é uma empresa super jovem, né? A gente tem 5 anos de história, super nenezinha ainda, mas a gente teve uma projeção nacional mesmo há uns 3 anos e meio. Então, a gente começou com o e-commerce e tal. E, cara, uma parada muito, muito clara para mim sempre foi o propósito da Suformas, assim. Então, quando eu comecei a empreender, eu já não queria muito esse lance só pela grana. Tipo, eu passei por algumas experiências que me fizeram repensar um pouco, assim, a maneira como eu queria ganhar vida, como eu queria trabalhar e tal, e eu queria agir dentro de um escopo de liberdade. Sempre curti voluntariado, e aí trazer o propósito para dentro de um negócio, para mim, foi uma parada imprescindível. Eu precisava ter um porquê de fazer alguma coisa. E um dos porquês que eu vi foi o empreendedorismo. Mas além do empreendedorismo, além do capital, eu vi que no empreendedorismo uma pessoa se desenvolve muito para empreender. Porque você, para empreender, se você não é vendedora, você vai ter que virar vendedora. Você começou, a Grace, desculpa, começou a vender para os amigos, para a rede de contatos dela. A Anne é a mesma coisa, na empresa. Você usa os recursos que você tem. Então, às vezes a pessoa até tá falando, nossa, eu vou vender para quem? Cara, olha o teu prédio, quantas pessoas moram? Todo mundo come, né? Então, para vender, sempre tem pessoas, mas tem que desenvolver a abordagem, né, e tal. E lá na Suformas a gente tem esse propósito muito claro, tanto que no rebranding que a gente fez, o nosso slogan foi Juntos Criamos Melhor, porque, cara, junta muito o espírito que a gente tem como empresa. Sim. E eu sei que tem gente que usa isso como marketing e tal, pra gente é uma parada muito real, assim. E quando eu vejo a história de vocês acontecendo na minha frente e várias outras, assim, que viajando pelo Brasil, já vi gente pagando faculdade, por exemplo, vendendo caseirinho, sabe? Tipo, cara, eu já cheguei a chorar. Eu sou bem chorão também, né? Muito fácil de chorar, mas eu já cheguei a chorar de ver histórias como essa e, cara, isso move muito a Suformas, que é trazer uma pegada sustentável. Só que eu acho que tem uma causa ainda social nisso. E é nesse ponto que eu quero entrar dentro da pandemia, porque eu acho que o empreendedorismo ele vai trazer muito mais possibilidades para a gente como sociedade. Porque uma vez que você acorda para uma diferente realidade, você não consegue mais voltar ao seu estado natural, seu estado de antes. Uma vez que você entende que você pode, às vezes até trabalhar num trabalho convencional, mas que você consegue dobrar o seu salário vendendo bolo à noite, talvez, você alterou a tua realidade e você vai começar a se enquadrar dentro disso. A mensagem das Suformas de sustentabilidade não é só use embalagens sustentáveis, mas, cara, tenha uma rotina sustentável para que o seu negócio prospere. Então não adianta você também, às vezes, claro que tudo tem seu tempo, tudo tem sua fase, né? Mas também não adianta, às vezes, a gente se matar o suficiente para não conseguir desenvolver o trabalho, que é o que acontece com muitas empreendedoras. Mas trazer essa possibilidade de ganho, quantos anos demoraria no emprego tradicional e nós como país para dobrarmos o nosso salário, por exemplo, ou para triplicarmos, ou melhor, para sair do trabalho e montar sua própria empresa? Quanto tempo demoraria isso, né? Dentro de diversos setores. Você não conseguiria montar um novo Serasa, né? Acredito que você conseguiria. Não que você não conseguiria, mas é um mercado meio dominado, né? Tem o Serasa, o SPC e eu não sei mais quem que faz essas proteções de crédito. É uma caminhada. Longa, né? Mas construir o teu nome na confeitaria, cara, que é uma missão mega importante, porque vocês não lidam só com alimento, né? É energia, né, cara? O alimento, ele traz energia, ele traz bom humor, ele traz uma boa vibe, sabe? Você falou do teu consumo lá, Grace, é um consumo muito específico. A pessoa vai lá pra ter um momento de prazer, na real, né? Porque ela quer comer os cupcakes lá, com certeza. É uma experiência comer um cupcake, né, Anny? Não é uma parada que é à toa. Não é tipo comer pão, né? É diferente. Porque eles chegaram, né? Como eu falei pra vocês. Eu me encantei com o cupcake, né? E, então, assim, além de ser bonitinho, é um bolinho, né? É uma porção individual. Então, eu vendia lá pro pessoal que queria lanchar. Eu vendia pro pessoal que queria levar pro filho. E assim, esses processos, como você falou, eles são muito... As histórias, né? Elas são muito interessantes.
eu vendia, eu usava aquele... Eu tinha uma amiga da Serasa que ela gostava do cereaizinho, sabe? Aquelas bolinhas de cereal com chocolate. Ela falava, coloca aquela bolinha, porque eu adoro comer aquilo. Aí eu comecei a colocar. E teve um dia que eu fui comprar e eu não achei dessa. Eu achei só colorida. Aí eu falei, eu vou ter que levar colorida, né? Porque a gente padroniza, depois que a gente padroniza, a gente não gosta de mexer muito, né? No doce e tal. E aí comecei a vender a colorida. Gente, eu dobrei as minhas vendas só de trabalhar com o confeito colorido, porque o pessoal, principalmente o pessoal lá das Casas Bahia, né? Que daí eram vários funcionários, lá no hospital também, eles passaram a consumir no lanche e levar um para casa para o filho, porque tinha um confeito colorido. Então, assim, esses processos, eles são muito legais, né? As histórias, como você falou, eu tenho um grupo de confeiteiras logo que eu comecei, né? Porque daí eu tive essa fase do cupcake lá em Goiânia, não vendia cupcake, e aí eu fiquei muito frustrada. Aí eu não vou mais trabalhar, porque eu não conseguia ganhar dinheiro com os cupcakes, né? Então, eu não consegui fazer isso uma renda principal na minha casa. Aí eu tava praticamente querendo desistir. Aí comecei a fazer alguns bolos. Eu brinco que né, falei pra vocês que eu não gostava de fazer bolo. E eu não gostava de decorar. Eu morria de preguiça de colorir cobertura. De usar... Imagina que eu ia usar 2 tipos de bico de confeitar. Eu fazia uma bordinha igual minha mãe, assim, na época, e tava ótimo. Basicão. Minimalista. Mas ficava gostoso, pelo menos. Gostou. Eu sempre falava, olha, gostoso eu garanto. E teve um dia que eu fiz um bolo. Fui testar, né? A gente fala isso para tudo que as meninas passam, as nossas alunas, a gente também passou, né? E eu fiz um bolo, resolvi testar uma massa manteigada, porque aqui no Sul a gente gosta mais do pão de ló, das massas mais leves. Lá o pessoal gosta da massa mais pesada. Falei, vou ter que fazer massa manteigada, né? Testei no bolo da cliente, o bolo desmoronou, eu quase tive um treco. Gente, eu fico imaginando o desespero de vocês quando um bolo desmorona. Eu não sabia fazer bolo um dia antes, porque a minha mãe tinha muito isso, tem que ser tudo no dia, tudo fresquinho. Então eu não sabia estruturar um bolo no dia antes para vender, para decorar. Para mim tinha que ser tudo no dia. E eu não tinha tempo hábil para produzir outro bolo, porque eu já estava fazendo ele fresco no dia. Ai, gente, foi um sufoco. E aí eu falei, eu não quero mais fazer bolo, porque isso tá me deixando irritada, nervosa, frustrada. E aí, depois que a paixão, né, que a gente se apaixona, a gente não consegue mais deixar, porque a gente fala que não quer, né, eu acho que muita gente passa por isso. Nas dificuldades, as meninas desse grupo, né, de quando eu comecei, elas todas têm uma história, e é uma história mais linda do que a outra, né? Elas são todas mulheres batalhadoras. Nossa, um dia eu quero poder explorar esse grupo, contar a história dessas meninas que estão espalhadas aí pelo Brasil. Então, comecei a fazer esses bolos, tinha desistido, daí resolvi fazer um curso online, né? Ainda nunca tinha feito um curso online, fiz um curso online para aprender a fazer o chantilly. Falei, eu preciso aprender. Porque essa minha amiga da Serasa, que a gente trocava figurinha, um dia ela me ligou, ela falou, Anibela, comprei aquele chantilly lá de caixinha, e eu bati ele aqui, eu taquei leitinho nele, taca chantininho pra você ver, taca leitinho que você vai ver que delícia que fica. Eu falei, eu gosto muito de testar, processo criativo e teste, eu amo esse processo. Eu acho que é o principal, né, na área de vocês, são os testes, né, que é o diferencial, né, de cada uma, né. Eu amo, a Jaque briga comigo, ela fala, Anny, você tem que postar. Eu falo, Jaque, eu acho que é a hora que eu tô ali, eu brinco conectada, com ela, né? Eu tô tão conectada, do outro dia eu mostrando, porque a gente fala todo dia, eu mostrando pra ela. Aí ela falou, Anny, que legal, aquele milk drink, sabe, que eu desenvolvi. Aí eu falei assim, aí eu falando com ela, Anny, quero te ver. Porque daí quando a gente vai conversar, Anny, quero te ver, liga aí a câmera. A hora que eu liguei, que eu me vi na câmera, eu falei assim, Jaque, olha pra mim, eu tô toda descabelada. Eu falei assim, eu tô parecendo um Einstein. Mas olha, o meu chefe, quando ele tá descabelado, ele tá no melhor momento criativo dele. Então, eu também, eu falei assim, eu nunca estou penteado. Tipo, até que hoje você tá um pouquinho penteadinho. Eu também tô achando. Ô, Gui, se tiver pergunta aí pra elas, manda ver, tá? É mesmo. Pode interromper aí, cara. Olha, eu tô me sentindo Einstein, né? Porque eu falei assim, olha que eu acabei de desenvolver um produto e fiz muitos testes mesmo, porque daí a gente cria, eu penso, né, aquilo, mas nem sempre aquilo que tá na minha cabeça eu consigo executar, e aí eu fico naquilo. Então, assim, é muito gostoso, né? Esse processo todo. E nessa questão do grupo, desculpa até te interromper, mas nessa questão do grupo, que você falou que tem várias pessoas. Cara, na pandemia, esse grupo cresceu. Como é que você viu o teu papel durante a pandemia? Porque os dados mostram que pra gente 40% das mulheres empreenderam
Eu acho que um dado aqui mostra que 70% pegaram seu dinheiro. Talvez tenha sido o caso da Grace, né? Que tinha 2 empregos, cara, e foi lá e aplicou a grana dela no negócio novo, apostou. Tinha 2 e não tinha nenhum depois, né, Grace? Como a gente tava tudo em casa, você não tinha como ir no Centro Europeu ou qualquer outro curso, né, que você consiga ir. Era tudo na internet. E graças a muita gente que influenciou, na Suformas a gente fez live todos os dias no início da pandemia. Todo dia tinha uma receita diferente na página do Suformas, que era para alguém que queria aprender alguma coisa. Sim. Como é que foi para você isso nessa época? Você sentiu um aumento na demanda? Muito. Assim? Então, como eu venho do chantininho, né? Do bolo decorado, aí eu moro em Goiânia. Aí quando eu fiz esse curso, eu voltei para Curitiba para vender os bolos, para vender bolo, que daí eu fui me encantando, né? Falei, agora eu vou aprender esse chantininho também, só de raiva. E aí eu realmente me especializei no chantininho e comecei a fazer um trabalho de decoração e comecei a fazer alguns vídeos. E esses vídeos, eles viralizavam há 5 anos atrás. O Instagram era totalmente diferente, né? Então, os algoritmos, eles eram muito, muito, muito amigos. Favoráveis, né? Então, assim, os meus vídeos começaram a viralizar no mundo inteiro, assim, sabe? E aí até a Wilton repostou, né? Eu brinco, eu conto a minha história lá, que eu fiz umas florezinhas de chantininho e a Wilton repostou esse vídeo. A Wilton, para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, mas é aquela indústria multinacional, inclusive, de bicos, né? Eles têm vários produtos para confeitaria, né? Então, eles têm os bicos e eles... Eu acho que eu coloquei hashtag na época e eles me mandaram uma mensagem, né? Eu brinco, falo, gente, eu não falo inglês, mas a resposta estava na ponta da língua, of course. Porque eu falei, pode fazer o que vocês quiserem aí. Então, eles repostaram e daí eu comecei a ficar muito conhecida pelo trabalho artístico, né? Então, eu comecei a dar curso, o pessoal começou a procurar muito curso, o meu Instagram começou a crescer, ir para feiras, palestras. Então, eu comecei a dar aula fora, viajar. Em 2018, eu morei mais no Rio de Janeiro, fora daqui, do que aqui em casa, né? O pessoal até achava que eu morava no Rio, porque eu vivia lá. Você dava curso nas lojas ou geral? Escolas? Geralmente escolas. Algumas lojas também, né? Mas geralmente porque... ateliês, né? Sim. Então, depende da cidade. Onde tem loja, a gente vai na loja. Então, aí comecei a dar curso. Então, assim, o meu negócio mudou. Aí eu comecei a vender bolo no pote. Aí eu queria trabalhar com os bolos decorados. Mas eu vendi muito pouco tempo. Porque daí, logo, o meu mercado já mudou. Então, assim, eu mudei várias vezes, né? E quando veio a pandemia... A Jaque, essa minha amiga lá, do Cone Sugar, a Jaque, ela já faz esse trabalho, essa pegada bem empreendedora, Instagram, gestão. Da Cone Sugar? Do Cone Sugar. Nossa, eu adoro o trabalho dela. Comentei esse final de semana, fiz um post muito bom. É um bom serviço para empreendedora, com certeza. A Jaque, sigam essa página, porque... A Jaque é maravilhosa. Pra eu recomendar uma página de empreendedorismo, nossa, ela é bem clara na informação. Muito, assim. Porque assim, eu já trabalhava, né? Daí eu já tinha nascido a Bela Lu, então eu já estava crescendo, mas assim, eu falo pra Jaque, a primeira pessoa que eu vi na internet falando de precificação para confeitaria foi você. Ela tem né, um congresso online, né? Então, o Cone Sugar nasceu desse congresso e ela fazia as lives já desde 2015, 2016. E eu falo para ela já que eu lembro exatamente até o cenário que vocês estavam, porque ela estava fazendo com a Grace, chama Grace também, e elas estavam em locais diferentes transmitindo, né? E eu falei já que eu lembro até do armário que tinha no fundo, assim, um armário de madeira escura, porque me chamou muito a atenção. Eu falei, gente, que legal, realmente, né? A gente não fala sobre precificação. E como eu já tinha vivido, tinha tido a experiência de não precificação, então eu sabia o quanto era importante. Então, ela vem fazendo esse trabalho muito legal. Grace, você teve esse desafio no início, assim, de precificação também? Ou para você já era um pouco mais claro? Porque eu vejo que é um desafio, muita gente corre atrás desse tipo de conteúdo, né? Eu não tive por 2 motivos. Eu estudei cozinha profissional no Senac. Lá nós aprendemos... Eles trazem uma base. Uma base bem superficial, posso dizer. Só que dentro do bar que eu trabalhava, como eu era encarregada de setor, todos os meses eu participava das reuniões de entrega de resultados. Então, ali eu aprendi muita coisa. Eu tinha acesso às planilhas de precificação. Também, assim, superficial, mas me deu a base para que eu entendesse a importância daquilo. A importância de ticket médio, que eu uso muito ali na loja hoje. Estudo muito para aumentar isso.
Então, para mim foi mais fácil porque eu já tinha acesso a esse conteúdo de alguma forma, né? Então, a primeira coisa que eu fiz ao abrir a loja foi comprar uma planilha que eu considerei ali essencial para poder estar colocando os dados ali de uma forma mais acessível para mim, né? E não precisar ter esse serviço ali imediatamente, porque pra gente que começa é muito difícil, eu acredito que ter funcionário em todos os setores, né? Então, nós como proprietárias, a gente acaba trabalhando em todos os setores. Suprindo todos os setores. Você se obriga a aprender um pouquinho de cada coisa, né? Um pouquinho de cada coisa. Que é ótimo, né? Porque você leva pra vida, né? Exatamente. Se você não usar na tua loja, você vai usar em algum outro momento, né? E eu achava que era só aprender a fazer doce. E não era o caso. Porque tive que aprender a mexer em redes sociais, aprender a precificar, aprender a administrar e aprender a ser líder também, né? Que é uma parte muito difícil lidar com pessoas, né? E então, para mim foi mais fácil. Mas eu vejo essa dificuldade da maior parte ali das iniciantes, né? De quem inicia na confeitaria. Até não iniciantes, sabia? Porque assim, na pandemia, aí como a Jaque já vinha fazendo, ela já vinha fazendo o Jaqueflix, que eram 30 dias de lives focadas no empreendedorismo, né? E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, aí foi aquela loucura, né? Aqui em São Paulo, então, como a gente tem os grupos, aqui em São Paulo já não tem farinha. Tá sumindo tudo do mercado. E eu não tinha ido no mercado ainda. Aí eu fui aqui, tava tudo normalzinho, perfeito. Falei, gente, aqui tá tudo certo por enquanto, né? Então a gente foi trocando essas ideias e tal. Mas veio aquele susto, né? Muita incerteza, doente, né? Pertinho da Páscoa, né? Então, assim, muitas meninas já tinham comprado estoque de chocolate, estoque de embalagem. Já estava tudo esquematizado para Páscoa. E foi bem na Páscoa, bem né? Na Páscoa, começou. Bem na Páscoa. Foi onde vieram as monoporções, né? Então, assim, essa história minha com a pandemia é muito legal por isso. Porque daí a Jaque me chamou, ela falou assim, Anne, você... Aí o pessoal começou, algumas empresas, alguns influencers, eles eles criaram uma campanha Páscoa em junho, não sei se vocês lembram disso, Páscoa em junho. Sim, eu lembro. E aí a Jaque começou, né, ela falou, Anne, e agora eu não sei, o que eu vou falar sobre isso? Eu falei, Anne, o que você acha? Eu falei assim, Jaque, se eu tivesse um estoque de chocolate comprado, caixa, eu ia trabalhar pelo menos para não ficar no prejuízo, porque a gente não sabe o que vai ser. Então, é melhor eu tentar correr contra o tempo e fazer alguma coisa. Aí as opiniões ficaram totalmente divididas, porque tinha gente que realmente queria Páscoa em junho. Como que eu vou fazer Páscoa com as pessoas morrendo? Como que eu vou trabalhar? Então, assim, ficou tudo muito E não dividido. tinha mais aquele momento, né? Das pessoas estarem ali quem que vai juntos, ovo? né? Você entregar o teu ovo de chocolate mas você vê, pra quem... É muito importante também a gente ter o papel do influencer, né? E dos formadores de opinião num momento desse. Porque, cara, às vezes, no calor da emoção, a gente acaba maximizando algumas coisas e minimizando até outras, Sim. né? Então, por mais que... Cara, foi um momento super difícil a pandemia. Foi uma confusão, né? Virou uma ninguém loucura. sabia. A gente não sabia. Ninguém sabia o que ia acontecer, porque essa questão da Páscoa, eu lembro ainda que a questão era, por exemplo, eu dispensei todos os funcionários da empresa. E a gente começou a trabalhar na organização. Falou, cara, vamos organizar a empresa, aproveitar então. Mas a gente achou que ia durar tipo 2 meses. Todo mundo achou isso, né? Acho que todo mundo. No fundo, vai durar 2 meses e daí vambora. E daí a gente tentou organizar, mas pra nós aqueceu, a gente ficou parado uns 20 dias e depois disparou. A assim. cresceu muito. Cresceu né? muito. Cresceu muito. Eu acho até que dava um remorsinho, né? Tipo, puxa, tá acontecendo, tá caindo o mundo e aqui tá... Mas aí eu acho que foi uma questão, tipo... Não, eu digo por pesar, né? Ponto, de pesar. Porque foi como ela falou, nossa, mas tá cheio de gente morrendo e eu tô aqui fazendo... E mesma coisa, nossa, mas lá tá tudo tão incerto e aqui tá... Mas deu por outro lado, as pessoas estavam perdendo os empregos, porque assim, as mães, o que eu falei muito nessa época, nós mulheres, a gente já tem um pezinho na cozinha, né? Porque a gente já tá ali, a gente já tá cuidando da casa, a gente já cuida dos filhos, a gente tem a faca e o queijo na mão. Então, assim, muitas dessas mulheres tiveram que sair do trabalho, porque não tinha escola nem creche para as crianças. Então, o que essas mães iam fazer? Elas vieram para casa porque não tinha escola, não tinha mais nada. Elas já tinham ali, né? A gente até brincava, né? Você tem forno, farinha e fermento na sua casa? Então vamos trabalhar com bolo, vamos vender bolo, vamos fazer uma renda extra. Anne, uma coisa que eu acho que tem que desmistificar
no empreendedorismo é que as pessoas, elas entendem que vender... Nossa, mas parece que eu tô enganando a pessoa, que às vezes, por exemplo, vender ovo de Páscoa, vender caseirinho durante a pandemia, nossa, mas parece que eu tô... Cara, não parece nada. As pessoas precisam comer, né? É uma crença limitante, porque as pessoas precisam comer. E em casa, elas queriam mais ainda, inclusive, porque elas não tinham mais lazer, elas não saíam mais. Então, cara, era quase um papel social o da confeitaria. Todo mundo ansioso. Porque todo mundo... Exato, cara. E outra, as famílias estavam ali trancadas juntas. E, cara, era super importante. Muito pelo contrário de ser algo agressivo, era muito importante. Foi desempenhado um papel muito importante de quem fazia em casa. Porque, cara, imagina... Então, a sua visão, né? Pra você ver como ficou tudo tão dividido, que você tem uma visão de consumidor. Né? Então você quer receber, né? Então, aí as meninas da confeitaria, elas tinham aquela visão, mas quem que vai comprar bolo caseirinho com brigadeiro na pandemia, quando a gente não sabe o que vai ser? É supérfluo, mas não era supérfluo. Eu sempre fui uma pessoa, eu quase não pedia nada assim, delivery, né? Eu não tinha esse costume. Hoje eu peço tudo por delivery. Tudo, né? Mudou tudo pra mim, porque daí eu já trabalhava em casa. Eu trabalho em casa até hoje. A escola veio para casa. Então, eu fiquei total, assim, eu fiquei muito em casa na pandemia. Então, quando veio esse boom da pandemia, esse medo, essa divisão das opiniões, aí a gente bateu contra essa campanha. Não, Páscoa tem que ser agora. Porque antes da Páscoa, a gente teria Dia das Mães e Dia dos Namorados. Então, seriam 2 datas ali importantes também, né, de produção, para ficar tudo embolado. Né? E até porque, assim, considerando tudo, né? A pandemia, depois uma produção de ovo, produtos para Dia dos Namorados, tudo ia ficar tudo meio embolado, né? Então aí a Jaque suspendeu o Jaqueflix e a gente começou com uma série de lives falando sobre a pandemia, trazendo receitas, trazendo ideias para elas trabalharem em casa. E foi, assim, um sucesso absoluto, né? Nossa, as meninas entraram com a gente nessa pegada, elas como você falou, né? A gente acaba influenciando, a gente acaba formando uma opinião e elas sentem uma segurança. Então, assim, a gente formou um movimento mesmo e esse pessoal veio junto com a gente. E muitas delas, olha, a gente viu resultados fantásticos na pandemia. Eu tenho uma aluna... ela morava em Açaí. Ela fez curso de bolo comigo, mas ela trabalha muito com chocolate. Ela vendeu, ela é uma menina, acho que hoje ela está com 22 anos. A Cal, um beijo se ela estiver assistindo. Eu sou muito fã dela. Ela trabalhava em casa e ela vendeu na pandemia, trabalhando ela. Na pandemia, ela colocou ali junto o pai e a mãe, né? E o namorado ali para dar uma ajuda. Eu acho que ela colocou uma pessoa assim para ajudar a limpar. Ela vendeu 681 ovos. Nossa na pandemia. Então, assim, a gente foi vendo esses resultados e a gente foi falando, gente, tem alguma coisa errada, né? A pandemia, ela é uma ferramenta na mão de muita gente. Então, assim... Que para alguns paralisou, para outros foi o que deu esse impulso, né? Totalmente. Então, a gente viu, assim, a gente vivenciou real que as meninas que focaram em empreender, em trabalhar, elas cresceram muito, né? A gente tem a Jaque, tem várias alunas, alunas de kit festa, porque assim, os bolos diminuíram, né? As festas diminuíram. Só que os bolos e os doces, eles se tornaram mais afetivos ainda, né? Porque a pessoa encomendava um bolo, mandava para casa da avó, porque não podia ver a avó, mas o bolinho chegava na casa da avó. Cantava parabéns por vídeo, mas o bolinho não deixou de estar presente, ele estava menor. Gente, que coisa isso que a gente viveu. Eu ainda não... Quando eu começo a lembrar de toda essa situação da gente sair na cidade, não ter um carro, de ter que cantar parabéns por vídeo... Eu, sinceramente, parece que não fui eu que vivi Fazer umas carreatas pros idosos. Eu também, sabia? Tem horas assim que parece que eu não vivi. Eu acho que também, como eu fiquei muito em casa, né? A minha rotina já era meio que aquela. Eu não senti tanto a pandemia. Mas a gente via toda essa experiência de fora, né? Os meus pais moram na Serra Catarinense, dá 400 quilômetros daqui de Curitiba, né? E eu sempre gosto de ir lá visitar eles e tal. E durante a pandemia eu fui até mais vezes, assim, visitar eles, porque a gente, por mais que distanciou, a gente também se conectou mais, né? Como pessoas e tal.
E, cara, é a BR-101 que vai pra Floripa ali, sempre lotada, não tinha carro quase nenhum, assim, era um negócio absurdo, você não tinha lugar pra parar pra comer, então era um negócio muito estranho, assim, de você chegar num restaurante e não poder entrar ou ter só 3, 4 mesas ocupadas, aquele silêncio. Muita coisa fechou assim. Mesmo, né? Então, assim, muitos comércios que fecharam, muitas meninas vieram para casa, trabalhar de casa. Aí você fala da moda, né? E da estética, né? Isso. Então, são setores que a mulher tem um pezinho ali, né? Então, quem trouxe isso pro online, ali, pro Instagram, uma venda... A gente vê lojas aí faturando milhões, vendendo roupa, vendendo acessórios, né? E a estética acabou até que ficou um pouco mais prejudicada, porque além de fechar, tem que ser... A pessoa tem que ir lá, né? Ela tem que ir no salão, não tem como fazer online, né? Mas a gente viu um crescimento, assim, é muito legal. São muitas histórias, assim, de encher os olhos mesmo. E é uma coisa, né, Anny e Grace, que é o legado dos tempos difíceis, né? Sim. Tipo, infelizmente, a gente como humanidade, às vezes a gente precisa de uma boa crise. Não dá pra ser boa, talvez não seja o termo, mas pra gente amadurecer em alguns aspectos, né? Tem um filme que eu gosto muito, que é o Clube da Luta, até fiz um post no meu Instagram falando isso, que tem uma parte do filme que ele faz uma crítica à nossa sociedade, porque ele falou, cara, o tipo de problema que a gente tem é muito pequeno, a gente se preocupa com a cor do tapete ou a cor da cortina da sala, se tá combinando e tal. E ele falou, cara, o problema da nossa geração é que a gente não teve nenhuma grande guerra, a gente não teve nenhuma grande depressão de 1929, a quebra da bolsa. Então, cara, a nossa guerra é contra nós mesmos e a depressão são as nossas vidas. Pois mudou esse cenário agora, né? Se a nossa geração tem a questão da geração Y, né? Que era uma geração que parece que tinha tudo para dar certo, mas quiseram ficar muito milionário antes dos 30 e acabou que quiseram demais e se encavalaram. E essa crise veio agora para talvez calibrar um pouco a gente como ser humano, né? Tornar a gente mais humano, para não ficar também tão mecânica a nossa história. E você vê o legado disso, né? Você vê a história da Grace, assim, ela estava contando pra gente até fora do ar. A Grace, ela tinha 2 empregos, né? Ela comentou aqui com a gente. E trabalhava de manhã e de noite. E aí, quando ela foi empreender, a Grace não mudou muito. Talvez você ainda trabalhe de dia e de noite, né? Você ainda trabalha empreendendo. Mas hoje ela aplica uma energia que, cara, que favorece muito ela e que ela consegue trazer muito mais escalabilidade. Porque com o mesmo horário, ela consegue montar 2, 3 lojas, porque ela vai se desenvolvendo em outros aspectos. É um legado teu que talvez se não tivesse passado por essa crise, Grace, talvez você não ia experimentar isso. Eu acho que se eu não tivesse passado por isso, o meu plano B ainda estaria lá. Acho que eu ainda estaria sonhando com a confeitaria. Olha que legal. Talvez continuasse estudando, porque eu sou muito curiosa. Mas talvez estivesse lá, ainda aguardando o momento certo, porque o que falta pra gente, às vezes, é um impulso. É a coragem. Então, empreender, eu acho que é um ato de coragem. Sim. Porque você lida com... Você se joga no escuro, na real. Exatamente. Né? Você não tem a mínima noção do que vai acontecer, se vai dar certo ou não. Você tem o medo que não dê certo. Então, para você tomar esse passo de eu vou abrir uma loja e vai dar tudo certo, é muito difícil. Mas tem um ponto também, né, André? Eu tava pensando aqui, quando a gente vai falar com as confeiteiras, com as influencers, com, né, as lojas, todo mundo que lida, né, com essa parte doce da vida aí, vamos dizer assim, né? A gente, tanto eu quanto você, quando a gente faz ali o nosso contato, a gente fala muito do nosso propósito, né? O propósito da Sulformas, de empreender e tudo mais, né? E dentro disso tem também os nossos valores, né? Que a gente sempre traz muito à tona. E eu vejo isso na confeitaria, porque as histórias são muito parecidas, não só delas, mas do Ju, que já passou por aqui, do Juliano, da Juliana, né? E tantos outros que vão passar por aqui e vão trazer... Tem uma pegada afetiva, né? Não é um capitalismo barato, é um negócio, não. Quero me dar bem e tá certo, quero crescer, ok. Mas não é também só pelo dinheiro, que nem você falou lá no começo, quando você quis também empreender. Não é só o dinheiro, porque nem sempre o começo de vocês, eu imagino que seja fácil, que vai dar rios de dinheiro.
Mas ele, com o tempo, você colocando ali a tua energia, mas junto com o teu propósito, com o teu amor, porque confeitaria é amor. Eu acho que no empreendedorismo geral, talvez seja, né, essa é a minha opinião, mas eu acredito assim, no meu mundo, eu vejo isso muito claro, que a confeitaria, onde para você empreender, uma das maiores forças ali é o amor, né? É o amor. Porque cozinhar, você até falou, né? Que fazia o bolinho com raiva no começo ali, mas depois você agarrou um amor. Sim. E isso que fez você ir pra frente, né? E a Anne deve ter tido que achar um caminho, porque ela estava apaixonada naquilo, mas não estava legal, tua rotina. Você teve que achar um caminho, né? Como eu falei, quando eu É. fazia o cupcake, eu realmente começo, vivi de amor. Eu não precificava, eu vendia bastante, mas quando eu fiz a precificação, eu falei, gente, eu nunca ganhei dinheiro com cupcake. Então, e muitas vezes, eu era por feliz falta fazendo, disso, Uhum. a pessoa acaba trabalhando muito, ganhando pouco. Ela tá felizona, né? Porque ela tá fazendo por amor, né? Mas não aprendeu a precificar, não aprendeu, de repente, que nem a Grace falou, tive que aprender a ir pro Instagram, né? Tive Então que foi aprender. muito legal, né? A história dela, que mesmo na pandemia, ela começou um negócio estruturadinho, né? Então dá pra ver que ela criou ali os processos, Isso. ela teve essa experiência com uma vivência ali com precificação que ela já trouxe pro negócio, porque a gente percebe que muitas meninas têm um pouco de dificuldade com a precificação, porque às vezes até eu gosto muito da cozinha, né? Então tudo que é fora da cozinha, eu falo, gente, ai meu Deus, olha... Não é então, comigo. Não, até é, porque eu tenho a parte da Serasa, que eu te falei, né? Que eu trouxe dos processos, da parte operacional, eu gosto muito. Só que quando eu tenho que ficar dividida, eu sofro. Eu não consigo fazer nenhuma coisa nem outra, né? E a precificação, você vai ter que sentar na frente de um notebook para alimentar a sua planilha, para fazer aquilo, né? E esse tempo, às vezes, é um tempo que você tem que estar na cozinha, que você tem que estar limpando, que você tem que estar cuidando do filho. Então, eu acho que a maior dificuldade é essa. Mas hoje, eu vejo que a conscientização da estrutura do negócio, né? De você ter uma gestão, você precificar, você controlar um estoque, você fazer divulgação na rede social, você buscar clientes, porque realmente, né? Como a gente já falou, tem que ser tudo, né? Você tem que ser tudo. E eu acho assim, primeiro assim, o ponto, né? Eu vejo outro padrão aqui na história de vocês duas, e a gente já viu isso em outras, o quanto a caminhada forma a gente, né? Nossa, tipo muito. assim, vocês trabalhavam nada a ver, né? Com a confeitaria. Mas o quanto vai desenvolvendo a mentalidade. É que nem fórmula de Bhaskara. Pra que serve fórmula de Bhaskara? Você nunca usa. Mas você aprende a resolver um problema. Você sabe que teu cérebro é capaz. É verdade. Foi o único sentido que eu achei até hoje pra essa fórmula de Bhaskara. Você me falando, fez sentido pra mim também. Então, às vezes, você aprendeu lá, fazia parte das reuniões lá, no lugar que você trabalhava, Grace, e, sabe, precificava e tal, ticket médio, legal essa maneira que eles pensam, mas nem aplicava pra você. Hoje é natural, né? Exatamente, eu não aplicava aquilo no meu setor, mas eu tava ali prestando atenção e absorvendo aquele conteúdo, né? Até hoje eu passo isso para as minhas funcionárias, que elas são muito jovens e eu penso assim, que a gente tem que ter a gente tem que enxergar que nós também estamos formando profissionais para o futuro ali. Então, como elas são muito jovens, eu falo para elas que tudo que acontece ali, elas vão utilizar de alguma forma no futuro delas. Eu não vou dizer que elas vão trabalhar a vida toda no atendimento, mas o atendimento, ele é importante sempre, em qualquer área que você vá trabalhar. Então, eu falo para elas absorverem muito tudo que eu falo, tudo que eu passo, tudo que nós vivenciamos ali. Porque lidar com o público não é nada fácil. Sim. E nós aprendemos muito juntas ali no dia a dia, né? É uma troca, né? A gente aprende, eu falo que para as alunas, né? Eu gosto muito de live, eu gosto muito de dar curso. Hoje em dia eu dou muito curso com aula ao vivo. Porque é uma forma de trazer essa pegada dos cursos presenciais. Então tem o conteúdo gravado, mas eu sempre faço aula ao vivo. Um dia, assim, com pelo menos 2 aulas ao vivo, para as meninas interagirem, para nós estarmos juntas ali. E elas trocam ideia ali no chat, a gente conversa. E eu falo, gente, todas as lives que eu faço para ensinar, eu sempre aprendo alguma coisa. Isso é muito Porque elas trazem algo, uma dica, alguma coisa. Eu falo, gente, olha que legal. Então, assim, é uma troca
real, assim, sempre. A gente sempre vai aprender alguma coisa. E o mundo ficou muito online, né? Mas a gente sente falta, né? Dessa proximidade de pessoas, né? E o próprio atendimento mesmo te traz isso, né? Que quantas pessoas de diferença, né? Diferente modo de pensar, de agir e tudo mais, que passa todos os dias por ali, né? Que é o que é o mundo, né? É isso aí. Você tem que estar preparado para lidar. A gente não pode lidar só com os iguais, a gente, né? A gente tem que lidar com o diferente. E a Anne falou um negócio interessante, né? Que cara, para mim empreender, tem que ter um dos objetivos principais de empreender. Eu acho que, para mim, é algo talvez pessoal, mas eu acho que vale o conselho, é ser livre. Em algum momento, você tem que caminhar para uma liberdade. Eu acho que isso que é o mais legal do empreendedorismo, porque ele vai te proporcionando liberdade. Sim. Em algum momento, ele pode te dar liberdade de tempo, talvez não no início, mas em algum momento pode chegar isso para você. Ele vai te dar liberdade financeira. E liberdade financeira não é talvez ter muito dinheiro, mas é você talvez só não se preocupar. Se você chegar nesse nível de não ter uma preocupação se sua conta de luz está atrasada, você já está livre de um problema. Sim. E você pode ir conquistando liberdade em vários outros sentidos. E é muito importante, eu acho, que ter essa mentalidade desde o início, porque para você ter liberdade, você tem que estar atuando dentro do teu escopo de vocação. Que nem a Anne falou, que se sente tão conectada dentro da cozinha que ela esquece de tudo. Ela tá ali em mindfulness, né? Que chamam, né? Tipo, você tá em atenção plena ali de uma maneira tão absurda. Cara, que isso é uma arte. Tipo, isso é muito legal. E poucas pessoas experimentam esse privilégio no seu trabalho. De estar assim, de se conectar a tal ponto de esquecer das outras coisas, né, e tal. As pessoas vivem pela sexta-feira, né, e fogem da segunda, geralmente, infelizmente. Só que eu acho que isso em mente, de conquistar essa liberdade, vai fazendo a gente até aprender, quando a gente tem que aprender essas outras habilidades. E, gente, não se engane, eu sei que você pode ser uma confeiteira de mão cheia, que você pode ser muito boa no que você faz, mas se você pelo menos não tiver conhecimento de precificação, de divulgação, de comunicação, se você não conseguir isso, você vai travar o teu crescimento, mas olha, 2 passos para você travar o seu crescimento, porque não tem como. Talvez você vai precificar errado e vai ficar trabalhando e vai patinar dentro disso. Né? Quando a gente não cria, né? Eu vejo assim algumas colegas confeiteiras com lojas, né? Mas assim, o que me chama sempre a atenção são as meninas que conseguem criar o processo, né? Porque não é só ir lá para a cozinha, por exemplo. Se eu ficar na cozinha, eu tô feliz, né? Mas tem o outro lado da questão, né? Acho que é por isso que eu e a Jaque a gente se conecta tanto também. Porque a gente é uma dupla perfeita, né? Porque a Jaque já trabalhou com bolos lá na Espanha, ela vendia, ela deu muito curso lá também. Hoje ela vem pra pegada empreendedora. Então a gente se une, eu brinco com ela, falo, Jaque, é tão bom, né, trabalhar com você, porque eu não me preocupo com a outra parte, né, que você faz, né? E é isso que você falou do propósito ali, da paixão. Eu falo, Jaque, esses dias a gente estava se falando, e lá na Espanha são 4 horas a mais, né? Eu acho que era 1h da manhã para mim e a Jaque estava lá. Porque eu falo, Jaque, eu acho que você nunca entrou no horário da Espanha, você ainda vive no horário do Brasil. E eu falei para ela, aí a gente começa a conversar, e assim, nós nos tornamos grandes amigas mesmo, assim, sabe? A Jaque é uma pessoa muito especial na minha vida. E aí a gente conversa da vida, a gente conversa dos filhos, a filha dela esses dias quebrou o braço, e não sei, daqui a pouco a gente tá falando de trabalho. É isso. Aí eu falei, fluido. Fluido. Aí eu falei para ela, Jaque, a gente Aí nesse dia, né, de madrugada, falei, Jaque, é 1h da manhã aqui, para você são umas 4 já. Eu falei, e a gente tá falando da vida, e daqui a pouco a gente tá falando de trabalho, de negócio, mas a gente fala com alegria. Naturalidade. Não é pesado pra gente, né? Tanto é que como nós temos filhos, ela tem filhos também mais ou menos da idade dos meus, e é algo que a gente tem até que se policiar. Porque para saber dividir esse tempo, né? Porque quando a gente trabalha com essa liberdade que você falou, né? Eu amo trabalhar em casa. Quando eu vim trabalhar, eu tenho dificuldade de trocar isso, sabe? Mas é algo que realmente não tem preço. É uma liberdade de você trabalhar com essa fluidez. E isso é algo que a gente tem que adquirir a habilidade, talvez, que é de delegar essas funções. Sim. Porque às vezes você é muito boa em confeitar, você pode até mandar bem em vender, mas talvez você não tenha tempo e não tem. Ou você vai ter que achar alguém para vender para você, ou você vai ter que achar alguém para cozinhar, né? Para ir para cozinha, de alguma maneira. E ter essa mentalidade, esse desapego da função
é muito importante. Claro que a gente até estava conversando, né, Grace, de você tem que manter sua essência. Se você cresceu por quem você é. Então, o teu negócio possivelmente tem a sua cara, tem a sua personalidade. E marca boa, eu costumo dizer, é que nem a pessoa legal da escola. Tipo, a marca legal, ela usa um tênis legal, ela joga vôlei bem, ela manja de matemática, ela se comunica bem, é amiga de todo mundo. Conversa com os nerds, conversa com a galera do fundão, conversa com todo mundo. Então, se a tua marca tem uma essência, é porque talvez reflita a essência do dono da marca. Para você manter isso, você precisa aprender a delegar com o mesmo espírito que você olha para você. Isso já é um desapego, porque é difícil. É difícil. Né, você conseguir repassar. Mas se você quer crescer e quer criar escala dentro do seu negócio... Não tem como, né? Não tem outro caminho. E eu vejo que às vezes as pessoas olham, às vezes, delegar a função como perder. Mas se eu botar um vendedor aqui, eu vou perder um pouco. Mas, cara, é melhor 70% de alguma coisa que 100% de nada, né? E a confeiteira, acho que a Grace vai concordar comigo, né? Nós, assim, muitas colegas, eu percebo que muitas delas, elas têm ciúme da receita, né? Então, muitas meninas que começaram a trabalhar com loja, colocaram em uma equipe de funcionários, elas têm dificuldade, né? Mas ela vai pegar minha receita, depois vai montar um negócio. Gente, isso faz parte. Pode acontecer. A gente tava falando hoje à tarde. Natural, né? Eu tenho uma história da minha primeira funcionária. Tá vendo? Eu falei, todo mundo tem. Ela ficou 1 mês trabalhando comigo, pegou as minhas receitas e adivinha. Montou, Abriu uma loja para vender os mesmos produtos que eu vendia numa região que era totalmente o oposto da região que eu estava atuando naquele momento. Perfil. Então, o primeiro momento que você passa por isso é uma explosão. Dói, né? Dói, você se sente invadida, mas... Exatamente. Só que eu tive que, ao mesmo tempo, praticar o desapego. Então, naquele momento, eu pensei, ela vai atender o mesmo cliente? Ela vai fazer com a mesma paixão tudo aquilo que eu faço? Isso. É aquilo que o Anderson falou agora. De repente, não. Vai conseguir. Poxa, eu não tô trabalhando só na loja, só executando receita. O que eu tô fazendo? Eu tô trabalhando com as minhas redes sociais. Então, será mesmo que ela vai roubar toda a minha clientela? E não aconteceu. Não aconteceu, não me afetou em nada. Me magoou, com certeza. Me magoou. Mas a gente tem que... Eu acredito... que a gente tem que ter bem claro isso, que vai acontecer de sair um funcionário seu Faz e replicar a sua Faz receita. E eu vejo que você, como professora, na verdade, você faz o oposto, né? Você ensina para os seus alunos a sua receita. Tá doando conhecimento o tempo todo. Exatamente. Então, eu acredito que hoje eu, como profissional, quero me ver assim no futuro. Quero, de repente, ensinar outras pessoas a fazerem as minhas cheesecakes. É tão gostoso, né? É muito bom. E ver esse resultado de uma aluna, eu acho que deve ser... Eu nunca passei por isso, né? Nunca dei aula, mas acredito que deve ser uma satisfação ainda maior do que vender o meu doce. Um orgulho, né? Exatamente. E esse lance de ser copiado, eu acho que faz um pouco parte da maturidade do empreendedor e do profissional. Porque, cara, ser copiado é o sintoma do sucesso. É uma consequência. Sabia? A gente Se você tem tá que virar mandando a bem, chavinha, alguém vai te copiar, ou muitas pessoas vão te copiar. Mas eu acho que é confiar na tua essência, confiar na tua personalidade, porque as pessoas podem até imitar o teu produto, mas esse lance da essência, não. Não tem como. É por isso que as grandes, pode ver, gente, as grandes marcas, a Nike, por exemplo, a Nike tem milhares de concorrentes no mundo todo e as pessoas ainda consomem Nike pela experiência, pela personalidade da marca. Então, é por isso que eu sempre encorajo, até lá dentro da empresa, né, cara, cometa seus erros. Entendeu? Viva seu processo. Aqui você é livre para fazer isso dentro da empresa. Hoje mesmo eu tive uma reunião com 2 vendedores novos lá e eles estavam... a pergunta de um lá foi muito interessante, né? Ele tem 22 anos, eu adoro essa galera cheia de energia. E aí ele falou, cara, será que eu uso o termo saldo dentro da ligação? Eu falei, não, cara, você tem que usar o que é você. Porque se você for autêntico... quando um vendedor ele consegue ser autêntico de verdade, ele traz verdade.
Cria e conexão. todo o argumento que ele pessoa, traz né? vai ter peso. Qualquer porque né? se ele soltar um tá ligado no meio, porque ele é isso, não tem problema, porque vai trazer autenticidade dentro da abordagem dele. E se você falar o meu bolo é gostoso, tá ligado? Você foi tão autêntico que a pessoa vai acreditar que teu bolo é gostoso, Sim. porque você não tá com texto engessado e tal. Então, trazer a personalidade pra dentro, e eu já falei isso aqui várias vezes, que acho que foi o melhor presente que Deus deu pra gente. É, claro, a vida é muito legal, só que a aparência você até encontra pessoas parecidas com você por aí, mas quem você é de verdade, essa essência, poucas pessoas são, ou seja único, é um presente único, né? Isso faz muito sentido quando você fala, porque quando a gente faz, né, os lançamentos de curso, tem toda a parte por trás, né, dos textos, às vezes a gente tem que gravar um vídeo, né, e às vezes esse texto vem pronto, né, pra gente. Gente, eu não consigo, eu falo, né, eu vou gravar o vídeo, eu não consigo ler o texto. Todos, o que a gente chama de copy, né? Todas as copies que vêm pra mim, eu não consigo, eu tenho que mudar. Eu jogo no meu bloco de notas, eu coloco do jeito que eu falo. Então, se eu falo assim, ó, então, você está... Eu não consigo, eu falo, não, então você tá lá, sabe assim? Eu coloco do jeito que eu falo pra eu conseguir ler. Não, e isso vai pra receita também, né? Que tava falando de copiar, também. Né? Você pode comer 3 bolinhos de cenoura, né? Um feito por ela. Vai ser exatamente. E o meu e o do Anderson ninguém come. A gente fala que a nossa a contribuição da Suforma, você vê como vai pegando a personalidade, né? Porque eu não sei fazer bolo. Eu até tô topando um desafio qualquer hora de alguém me ensinar a fazer um bolo. Mas, enfim, eu nunca acabei me desenvolvendo muito nessa área, assim. Mas a Suformas, ela tenta contribuir com a parte dela. Que é assim, esse Suformas Cash, por exemplo. Qual é o objetivo disso aqui? É compartilhar a mentalidade de uma empreendedora igual a Grace, de uma professora igual a Anne, por exemplo, e da gente que tá no front mesmo também do empreendedorismo, que tá, às vezes virou uma noitezinha, já estudou bastante, leu bastante. Compartilhar esse conhecimento, cara, é a melhor contribuição que a gente pode fazer hoje como empresa. E é o que a gente tem. Então, talvez eu não sei fazer bolo. E eu nem quero me atrever, porque com certeza vocês duas mandam muito bem. Mas talvez se eu chegar e falar pra vocês, cara, essa postura mental aqui, ó, vai fazer você crescer muito. É a minha contribuição dentro da cozinha. As histórias e comer, claro, né? Eu também gostaria de comer, além dessa uma dica que você solta, você já consegue colaborar. Às vezes, que nem a Anne falou, olha, aquilo que você falou, e é bem isso, né? Nossa, ele falou alguma coisa. Já aprendi, entendeu? Já algo que me numa me troca fez aqui, refletir, né? Rápida. E assim, as histórias conectam, né? Então, hoje vocês estão aqui abrindo esse espaço para nós duas. E nós estamos falando para várias meninas que passam por isso, que já passaram por isso que a gente passa. Então, assim, aqui a gente contou, assim, um pedacinho, pouquinho, né? Isso. Porque a nossa trajetória, nossa, se a gente parar para contar, tem muita coisa das colegas, de todo mundo. Esse amor, né? Essa paixão pelo que faz, como você falou, né? A afetividade, nossa, gente, isso a gente leva ali um carinho, né? Para casa da cliente, né? Eu moro num condomínio, e fazendo live com a Jaque, a gente fez a live de bentô o ano passado. E a Jaque, ela é assim, Anne, vamos fazer uma live hoje de bentô. E eu topo tudo, a gente vai e faz ali, deixa eu ver se eu tenho tudo aqui em casa, vamos fazer hoje. E a gente foi fazer, quero trazer o bentô, então a gente já trouxe o ano passado o bentô. E aí eu fui fazer o primeiro, assim, do meu jeitinho, né? Porque a gente já tem uma ideia, né, de como faz. Aí, eu não apostava no bentô. Falei pra Jaque, Jaque, esse bolinho desse tamanho, decorar. Não, Jaque. Mas vamos fazer a live. E aí eu fiz o primeiro. Gente, eu me apaixonei pelo bentô, eu adorei fazer. E assim, do primeiro pro segundo, a técnica a gente já, né? Aprimorou. Coloca ali a nossa técnica, melhora e vai desenvolvendo esse trabalho. Então, acho que a gente já fez de bentô umas 3 lives. Olha. Ou mais, até que as meninas amam. E aí eu tinha um monte de bentô e eu dei pra vizinhança, né? Meus filhos não estavam em casa e eu dei pra vizinhança. E tem uma senhorinha lá no meu condomínio, acho que ela tem 87 anos. E eu entreguei pra ela. Aí passaram alguns dias, assim, ela me interfonou, porque a filha estava viajando e ela guardou. Eu levei 2 para ela. Ela guardou, congelou para esperar a filha chegar para comer com a filha. E ela me interfonou e ela falou assim, nossa, olha, eu quero te agradecer, porque eu nunca na minha vida vi uma coisa tão linda. Eu não fiz o de meme, né? Eu fiz decoradinho. Eu nunca imaginei que eu fosse ver um bolinho tão pequenininho, parecendo um bibelô que dava até dó de comer. Ela ficou elogiando, assim, o bolinho. Daí eu falei assim, olha, um bolinho de uma live que eu fiz, né? E eu presenteei. Então, você imagina, você trabalhar com isso, você ganhar dinheiro com isso. Meu Deus. Eu tô produzindo algo que eu vou entregar. Eu queria ter trazido para vocês hoje, mas não
mas assim, fico devendo, a gente né? aceita depois. Mas o bentô, não sei se você faz. Não. Ele é encantador. É algo assim que você pega, porque assim, na foto, no vídeo, ele parece sempre maior. Uhum. E quando você pega aquele bolinho decorado, gente, ele é muito fofo, é algo. É uma coisa que encanta, né? Então eu falo, o mercado ele vai mudando, as tendências vão vindo. E o bentô é essa febre agora que tá. Meu feed só tem. Na minha lupa, ela só tem bentô. Dizem lá na Suformas que vai rolar uma tendência bem forte de uns caseirinhos. Tá tendo uns boatos aí. Eu fiquei sabendo também. Não sei. Sabendo. Mas, cara, olha que interessante. Oi? Já começou, exato. Mas olha só que interessante, porque os memes, né? Eu tava avaliando a questão dos memes. Gente, eu detestava esse bichinho. Muito bonitinho. Shirley, a minha filha, ela mandava só figurinha desse bichinho. Eu falava, vai, filha, para de mandar esse bichinho feio pra mamãe. Aí, não, esse bichinho tem cara de bocó. Eu falava pra ela, para de me mandar. E eu, agora, né, não tem como fazer os memes. Eu até fiz uns templates pras alunas, né? Agora é o bocó do coração. Não, eu desenhei todos à mão. Daí eu falei, gente, né? Brinquei com as alunas no dia da aula. Eu falei assim, olha, eu até vou fazer esse bichinho pra vocês, mas eu vou fazer o meu bichinho mais simpático. Ele vai ser mais charmoso. Daí eu desenhei ele mais arredondadinho, sabe? Aí minha filha falou, mãe, o seu é bonitinho, porque ele tem uma carinha mais simpática mesmo, mas eu ainda gosto do outro. Mas você vê, é um comportamento completamente de redes sociais, né? Porque você sabe que uma pessoa gosta de você quando ela manda muitos memes no teu Instagram. Sim, tipo, verdade. As pessoas nem dão oi, nem bom dia. Ela só encaminha o meme, né? E tal. E se a gente for parar pra pensar, esse bento cake, ou dizem, né, os caseirinhos aí que vão ter esses memes, eles são o mesmo comportamento das redes sociais, só que muito mais afetivos, né? Sim. Porque você manda um direct pra comer. Sim. Cara, isso é uma revolução gastronômica digital, né? Entendeu? Porque ao invés de você mandar um direct, você vai mandar um bolo. Chega um bolinho, é verdade. E você faz ali a frasezinha de acordo com a pessoa, né? Com a tiração de sarro que Hoje vocês conhecem e tal. Hoje eu fiz um que era assim, a moça pediu pra colocar, 68 com humor de 10. Era pro pai. Eu achei tão bonito. Então assim, as frases, que é algo também que conecta, né? E aí despadroniza e torna individualizado o presente. E você pode até dar umas indiretas, né? Eu vi um assim, tem gente que é chata, mas você sempre foi. Tipo, tem gente que fica chata, né? Você já aproveita pra dar uma indireta. E realmente, isso que você falou também é bem legal, né? Porque você tá mandando ali um emoji, um meme... afetivo ali, porque a pessoa vai pegar na mão, né? Não é só virtual. E é muito engraçado, né? As frases e o atendimento do cliente de bentô também é um atendimento que conecta, né? Eu até tenho um rapaz que estava encomendando, aí ele falou, ele queria para uma pessoa que faz TI, né? Aí ele falou, eu não sei o que escrever e tal. Aí a gente fica... A gente quer fazer algo realmente criativo. Eu já entrei ali na internet, coloquei lá meme, técnico de TI, comecei a pesquisar. Aí tinha não era nem meme, eram as frases que... como chamam os técnicos de TI. Aí tava lá, menino do computador, o rapaz da impressora, né? E tal. Daí eu sugeri, né? Eu falei, vamos colocar... porque ele queria o Happy Birthday, aquele Happy Birthday escritinho errado. Daí eu falei, vamos colocar então Happy Birthday, menino do computador. Ele adorou, ele falou, ai, adorei, isso mesmo. Então assim, há uma conexão, porque a gente entra um pouquinho na história da pessoa, a gente faz o bolinho, né? A pessoa que vai receber, então ela é toda essa tem todo um carinho afetiva, nela, vê que você realmente pensou nela, né? Muito legal. Gente, a gente vai começar a caminhar agora pro final. Oi, Gui? Tem perguntas? Vamos mandar aí, duas. Então, mas a gente... Vai, manda, desculpa. Grace, eu vou pra você. Como que vai abrir, como é manter uma loja física de confeitaria e depender 100% de compra? Assim, de custo. Tá, deixa eu refazer aqui então, para as pessoas ouvirem aqui também, para quem ouviu. É uma pergunta para Grace, e... Qual a pergunta mesmo? Como é abrir e manter uma loja 100% de confeitaria e depender 100% da venda? Eu acho que estando muito atento a todo o movimento tendência, né? Então, como que eu fui atrás de mudar? Eu vendia brigadeiro recheado e caseirinho. E eu tava num nicho muito voltado para mulheres.
Então, eu percebi que naquele meu início, eu ainda tinha muito aquela clientela, mas eu precisava de mais. Porque se eu não tivesse além daquilo, talvez eu não fosse ter um crescimento. Porque eu dependia de muito mais do que aquela venda que eu tinha quando eu estava em casa. Então, eu precisei me reinventar ali dentro do meu negócio várias vezes. E como eu faço isso? Como eu vejo isso? Eu tento entender o que no mercado vai me trazer um diferencial. E o que eu gosto também, o que eu procuro como cliente. Então, eu quando saía para comer um doce, eu procurava cheesecake. É verdade. E eu não encontrava em qualquer lugar, eu não tinha um fácil acesso a uma cheesecake maravilhosa. E o que eu queria que tivesse em Curitiba era uma Cheesecake Factory. Era meu sonho. Então, eu pensava, se eu tenho essa dificuldade, outros clientes têm. Por que não aprender a fazer a cheesecake perfeita? Então, fui testando muitas e muitas e muitas receitas e trouxe isso para o meu negócio. E a partir daí, o que eu mudei? Eu mudei também a minha clientela. Então, eu tinha uma clientela muito feminina. Acho que eu tinha 80% de clientes mulheres. Porque eu acho que a mulher, ela tá muito mais ligada ao doce, muito doce. Brigadeiro, bolo, é muito um doce que mulher procura no dia a dia. Sim. E homem gosta muito de cheesecake. E o que eu queria? Eu queria levar o casal até minha loja. Eu queria levar o homem também, que tá trabalhando ali na região e tá procurando um doce que não seja o brigadeiro, que não seja bolo, fosse uma torta, uma cheesecake. Então, a todo momento, eu tô me reinventando dentro do meu negócio. Eu tô entendendo o que o mercado tá procurando. Eu tô entendendo como eu posso me diferenciar. Porque eu acredito que dentro da confeitaria, a gente sempre vai ter, acho que dentro da gastronomia mesmo, muita concorrência. A todo momento tá abrindo um comércio do seu lado. A todo momento... Muitas novidades chegando. Exatamente. Você tem que estar sempre se renovando. E tinha muita gente fazendo em casa ali, né? Um fácil acesso a uma pessoa no teu condomínio mesmo, né? Então, eu precisei me reinventar em vários momentos. E hoje, eu não paro. Eu continuo estudando o que eu posso levar de diferencial para minha loja, para trazer mais venda, para aumentar o meu ticket médio. Porque a gente depende muito disso, né? De aumentar essa venda. Então, se o meu cliente antes levava uma caixinha com 4 brigadeiros, agora ele leva uma fatia de cheesecake. E em um determinado momento também eu vi a necessidade de ter um cardápio de salgados. Então, durante 4 meses, eu estudei para colocar opções de salgados ali em que não fosse brigar com o doce. Porque eu preciso vender o doce. Eu não quero. O carro-chefe, né? Sempre foi a cheesecake. Não. Eram os caseirinhos, os brigadeiros recheados. Então, um detalhe bem importante, assim, só interrompendo, até eu e a Jaque, a gente conversou muito sobre isso na época da pandemia. A gente lançou um curso, né, de face e venda. E a gente percebeu que algo chamou a nossa atenção, né? Então, dentro desse curso tinha tudo. Tinha bolo no pote, bolo caseirinho, de tudo. Mas a gente percebeu que as meninas que focaram em um produto, se especializaram e se tornaram especialistas naquele produto, elas alcançaram um patamar porque daí diferente. gera recompra, né? Porque assim, gente, a divulgação, a venda vai ajudar você a vender. Isso. Mas é só a venda recorrente que faz você permanecer vendendo. Sim. Então, você tem que cuidar muito do produto. Ele tem que ser gostoso. Aquele seu né? produto... Só que eu vejo um problema também nisso. Porque eu estava desenvolvendo, eu tinha um produto ali muito bom, que eu tinha clientes viciadas no meu caseirinho de brulê, viciadas nos meus brigadeiros e até hoje, viciadas nos meus cheesecakes. Mas eu percebo que o que acontece... Se eu não inovo e se eu não trago novidade, aquele cliente, às vezes, ele enjoa. Não, então, mas eu digo assim, ter um produto carro-chefe, né? Começar base, com esse produto. Até porque, assim, quando a gente fala de estoque, de organização, de produção, você tendo só um produto, para você começar, porque daquele produto,
você vai começar a fazer os brigadeiros, aumentar o seu ticket, porque para aumentar o ticket você tem que ter opções, né? E que é o caso lá, né? Por exemplo, esses dias lá no Sabores da Grace, vocês lançaram, acho que o de Blueberry, o cheesecake de... É Blueberry aquela? A de Blueberry a gente já tem há um tempinho. Ah, a gente mas eu acho que a de caramelo. Ah, tá. Não, caramelo mas eu acho que eu vi, por exemplo, esses caramelo. dias, a de Blueberry. Eu não sabia. Eu vi, acho que, sei lá, na rede social, num post. Então, pra mim, no caso, era uma novidade, né? E eu fui até lá por conta dessa novidade. Então, nossa, me deu a vontade de comer aquela de Blueberry. É que ela é muito fotogênica. Ela é muito fotogênica, ela é muito bonita mesmo. Mas isso faz sentido. Só que ter uma base, né, Anny, de produtos, de mix de produto também é importante. Agora, um ponto importante só pra colaborar também na resposta da Grace é, cara, uma parada que eu sempre falo nas lives, a gente sempre fala aqui na Suformas. Cara, foco em pessoas. Você quer vender? Cara, é empreender a arte da empatia. Se coloca no lugar do outro e, cara, vai lá e atenda da melhor maneira que você puder gente, essa outra pessoa. E se você queria um cheesecake que não tinha na cidade, só, cara, outras pessoas podem ter a mesma necessidade. Então, é foco em pessoas e comportamento de consumo, que é uma matéria do marketing, inclusive, que é entender o comportamento do teu consumidor. Beleza, se teu público é mulher e você vende bastante bolo, será que um pedacinho, um brigadeiro para levar pro marido não é legal? Numa embalagem personalizada pro marido? Então, ou pro filho? Será que algo pro filho também não é legal? Então, você pensar nas variáveis que um consumidor traz, faz você aumentar teu ticket médio e ir aumentando a venda. Ticket médio, para quem talvez não esteja familiarizado com o termo, é lá, né? Eu tava na live aqui já. A venda média, quanto que, sei lá, você vendeu R$1.000 e fez 100 pedidos, então teu ticket médio é R$10, né, Gui? É R$10? É R$10, desculpa. Agora falha a matemática aqui, mas é a tua venda média, a tua venda total dividido pelo tanto de pedido. Quanto maior for esse índice, quer dizer que mais você vai faturar. Se você fizer os mesmos 100 pedidos no próximo mês e colocar um brigadeiro de R$2 a mais, com os mesmos 100 pedidos, tua empresa já vai faturar mais. E você sempre tem que ter esse foco, né? Essa linha de raciocínio para tua empresa crescer em vendas, né? Algo bem importante. É criar esses kits, né? Trabalhar com esses conjuntos e opções, né? Então, você entra pro mercado, né? Às vezes a menina... Eu falo que o Copo Delícia, muita gente que entrou com o Copo Delícia não continuou. Porque o Copo Delícia, ele é muito difícil, né? De produzir. Porque ele precisa de vários preparos, morango, uva. Então, você tem que ter um estoque de produtos perecíveis, produtos não perecíveis, né? E as frutas são muito perecíveis. Então, para quem começa na cozinha, assim, que não tem experiência de produção, que às vezes ainda não tem uma massa de bolo que... Então, você vai viver esse período testando a sua massa. Ah, tá. Essa massa, o meu forno funciona assim para essa massa. Então, quando você tem que organizar tudo isso junto com o controle desse estoque, é difícil, porque daí complica, começa a ter desperdício, né? Jogar coisas fora. Então, iniciando com um produto como um brownie, por exemplo, o pessoal vai te conhecer pelo brownie, mas depois você vai ter o brigadeiro, você vai ter a cheesecake, e assim você vai aumentando o seu mix de produtos. Gui, a outra pergunta? Então, a gente até falou muito sobre isso aqui, né? A Grace falou, gente, a coragem... Eu não sei se você pegou o microfone, que acho que eu vou falar de novo. Faz aqui, né? Só que eu sempre esqueço as perguntas, Gui. Fala de novo aí, cara. Qual a dica que eu dou para quem quer começar na confeitaria e não tem coragem? Boa. Gente, a coragem, como a Grace falou, como muitas pessoas, né, colegas de trabalho, é o passo principal, né? E como a Grace falou também, você não precisa ir para uma loja. Eu sempre encorajo as meninas a começarem na cozinha de casa, porque em casa você já vai ter seu forno, você vai comprar ali o açúcar, a farinha e o fermento, você vai, no máximo, comprar uma assadeira de bolo se você não tiver. Então, começar com o que você tem na cozinha da sua casa, né? A gente tem que deixar o nosso negócio inteligente. Então, dá muito para começar em casa, vai sem coragem mesmo. Começa em casa. Você vai divulgar ali para o seu grupo de WhatsApp, você vai divulgar no seu condomínio. Para família. Para sua família. Para vocês terem uma ideia, eu vou até contar algo para vocês que aconteceu. Quando a gente fez as lives de bentô, então o meu foco realmente é ensinar, né? Então são os cursos, a Jaque vem com essa pegada da produção.
E o bentô tava assim, vai pegar, não vai pegar, o que vai ser esse bentô? E eu, gente, moro aqui em Curitiba, tá? E aqui em Curitiba tem um grupo, as meninas devem conhecer, o Clube da Alice, que é um Facebook para mulheres empreendedoras. Então, é só para mulheres. E eu fiz uma pesquisa de mercado. Eu falei para a Jaque, eu vou fazer uma pesquisa de mercado aqui com o bentô, eu vou divulgar para ver qual vai ser a aceitação dele, né, nesse grupo, para a gente compartilhar com as meninas. Gente, eu divulguei, e assim, aí o pessoal fala, mas você é a Bela Lu, né? Eu divulguei no meu pessoal, né? Então não tinha nada de Bela Lu. As pessoas, como eu produzi muito pouco aqui, a Bela Lu, em Curitiba, ela não é conhecida como produção, né? Eu sou conhecida como professora, né? Então eu falei, vou colocar no meu pessoal, como se eu fosse uma Alice, vendendo, oferecendo o meu produto. Eu divulguei, eu tive 70 contatos no WhatsApp. Eu cataloguei, né? Etiquetei todos esses contatos. E desde então, todos os dias eu tenho pedido de bentô. Porque quando... Eu acho que como o meu post foi um dos primeiros, lá eu não sei como é que funciona, mas se você jogar lá bentô no Clube da Alice, aparece o meu post. Olha que legal. Então, assim, as pessoas ainda me... Todos os dias eu tenho procura. Então, assim, de um post que eu fiz no Facebook, num grupo de Facebook, todos os dias eu tenho procura. Eu vi o seu anúncio no Clube da Alice. Então, quer dizer... Gente, a gente tem grupo de WhatsApp, a gente tem anúncios pagos que a gente pode fazer, grupos de vendas da cidade, da sua região. E assim, como a Grace falou, como a gente buscar o seu diferencial. Bolo de cenoura, todo mundo vai fazer. Brownie, todo mundo vai fazer, mas você vai ter o seu, com o seu saborzinho, com a sua identidade, né? Eu falo muito sobre as embalagens, né? Você pegar uma embalagenzinha dessa aqui, você inovar, né? Você vai fazer um bolinho de cenoura, você vai colocar uma tampinha, a gente coloca, né, aquelas rendinhas de papel, você coloca um lacinho, uma fitinha, e aquilo vai ter a sua identidade. Então, coloca a sua etiqueta, teu telefone, ali você vai deixando a tua marca, né? Vai deixando e até mesmo um bilhetinho escrito à mão. O bilhetinho funcionou carinho. muito no começo da pandemia, né? Sim. Ficavam lindos e era aquela coisa que você e não realmente... é gostoso receber? Sim, você vê o carinho mesmo da pessoa, que ela se importou com você, ela foi lá, comprou, né? Exatamente. Veio com um bilhetinho, né? Além de ser gostoso, ele tem toda essa parte afetiva também. Sim. Né? E as dificuldades, elas vão existir. Eu tive muitas dificuldades, a Grace, todas nós temos. Principalmente nós mulheres que começamos a trabalhar em casa, que temos os filhos. Porque aí fala, mas eu não tenho filho. Mas, gente, muitas meninas têm dificuldade com o marido. Porque o marido, muitos maridos, eles só acreditam quando começam a ver o resultado real, né? Sim. Em casa, né? Então, os parentes, as pessoas que não apoiam, aquelas pessoas que só querem falar, não, você não serve para fazer bolo, você não é boa para isso. E então, assim, a coragem, eu penso que em tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter coragem, né? Então, se você vai iniciar um negócio a partir da sua casa, você já tem a faca e o queijo na mão, você já está meio caminho andado. Agora, dar um passo maior, como abrir uma loja, aí realmente você precisa ter uma estrutura maior, você vai fazer um investimento maior. Mas começa da sua casa, começa vendendo ali para o seu grupo, para o seu ciclo ali de amizades. E o pessoal gostando, gente, não, bolo, doce, se a pessoa gostar, ela não vai deixar de comprar de você. Né? E vai ganhando confiança aos poucos, né? Não, e complementando aqui que a nossa live é sobre as mulheres, né? Sim. E as mulheres, elas já trazem dentro de si essa força, né? Essa coragem, né? Sim. Quantas coisas, né? Até a gente tem a nossa nossa ilustra ali, né? Que ela relata bem isso, né? Muito. Ali como tá no desenho, né? Ela tá Verdade. tirando uma foto, ela docinho. tá o docinho, ela tá no Instagram, ela tá fazendo um bolinho. Que essa é a pegada mesmo, né? Da mulher, né? E eu acredito que 90% das confeiteiras iniciam em casa. Sim. Eu acho que é muito difícil alguém que inicia com uma loja, inicia com um grande investimento. É muito difícil. É difícil, eu também acho. E é gostoso, gente, começar em casa, sabe? Porque você vai vendo a sua... Hoje, quando eu olho para trás, assim, eu vejo a minha trajetória, nossa, eu tenho tanto orgulho, eu gosto de cada etapa que eu vivi. Tanto as etapas boas quanto as ruins. Porque eu até conto a minha historinha lá no Instagram, né? Tem um destaque lá que eu conto a minha historinha, que teve um período que eu queria desistir, assim, eu fui ficando triste com o meio da confeitaria, assim, sabe? Com a dinâmica da coisa. Eu fui ficando triste. Eu falei assim, gente, acho que eu não quero mais fazer isso. Daí depois eu caí na real. Eu falei, gente, como assim, né? Eu trilhei uma caminhada até aqui e eu tenho os meus méritos até aqui. Então, como que eu vou deixar isso
algo que eu trago desde a minha infância, algo que eu amo fazer. Seria desistir de um sonho. Desistir de um sonho, porque às vezes é um sonho. Eu até digo para vocês, eu nunca almejei trabalhar com confeitaria. Eu sempre amei cozinha, né? Eu gosto muito de cozinhar, tudo. Mas quando eu resolvi viver da confeitaria, né? E eu comecei a trabalhar, eu até costumo dizer para as alunas, gente, eu me arrependo de não ter começado 10 anos antes, né? Que foi quando eu fiz o primeiro cupcake lá para minha filha. Eu tenho até as fotos dela comendo esses cupcakes, né? Mas porque é algo que eu realmente me encontrei. Dificilmente eu vou deixar essa profissão, assim. Dificilmente eu vou sair desse mercado. E hoje, ensinando, né? A gente trazendo essa influenciando, né, positivamente para que vocês possam trabalhar em casa, para que vocês possam começar que seja com a renda extra, né? Porque muita gente começa porque quer ter uma renda. O meu caso, quando eu comecei a vender cupcake, era para ter uma renda extra porque eu trabalhava e eu ganhava bem lá. A gente tinha... Era uma empresa muito boa para trabalhar. Mas é muito gostoso quando você também tem uma renda extra. Sim. Quando você vê aquele dinheirinho extra entrando, né? Mas precifiquem, gente, por favor. Isso. Mas é isso. Eu me afoguei aqui, gente, e voltei a tempo. Mas eu queria só comentar um ponto aqui da Anne, que ela comentou sobre começar pequeno, né? Que foi, cara, como a Grace começou, gente. E essa coragem, pessoal, ninguém acorda um dia e fala, nossa, hoje eu vou abrir um negócio porque eu tô corajoso. Não existe isso. Isso é uma ilusão pura. A caminhada é caminhando que se faz o caminho, né? Então, cara, vai dando seus passos, vende 5 caseirinhos, vende 10, vende 20. A Grace foi montar um negócio depois que o apartamento dela não dava mais pra ela ficar dentro do apartamento, né, Grace? E essa história, na verdade, não vem exatamente só da pandemia, porque eu vendia bolos decorados desde 2019 e no apartamento. Então, fiz um curso online, aprendi, fui vender para amigo a preço de custo para conseguir aplicar as técnicas que eu estava aprendendo no curso online. Fui fazer bolo para minha mãe, para tia, para avó e para ter conhecimento, para ter segurança, muito antes, né, ali, de ter essa coragem de abrir uma loja. E a loja veio mesmo na necessidade, de que se eu não abrisse a loja, talvez eu nunca fosse crescer e talvez eu ficasse ali, não ia mais conseguir atender aquela quantidade ali de pessoas, né? E isso também chega um momento que te cansa, né? Então, te sobrecarrega, porque também é a falta de estrutura. Então, naquele momento, eu precisei investir, porque eu não tinha muito espaço no meu apartamento, mas, de repente, se eu morasse numa casa, tivesse um espaço maior, eu poderia ter construído uma edícula, ter comprado um forno maior e também ter, né, investido de alguma forma para melhorar ali a minha produção. E eu acho que não desistir, né? Então, essas dificuldades vêm para a gente entender que a gente precisa, que ampliar é necessário, né? E exercitar a resiliência nesse momento. Exatamente. Saber precificar, lógico, para você fazer, para você ter essa entrada, saber também poupar o dinheiro, né? Saber como investir. E saber a hora de investir, né? Porque eu vejo que às vezes a ansiedade do empreendedor, da empreendedora é já ter uma estrutura. Cara, o quanto você puder postergar um custo fixo alto na empresa de você, faça isso. Porque no início de um negócio, R$1 tem que virar 2. Esse é o segredo. Você vende aqui, você vendeu um bolo, você tem que comprar receita para vender 2 bolos. Depois você vai comprar receita para vender 4 bolos. A hora que você chegar em 100 bolos, aí você começa. Tenta não gastar esse dinheiro, tenta não depender, bota tudo no cofrinho, na conta, seja como for para você administrar isso. É um erro muito comum, sabia? As pessoas acharem que já estão ganhando dinheiro no início, e não é assim. Esse controle, o crescimento né? custa muito, e colocar algumas metas também. O que eu preciso fazer para ter uma qualidade de produção melhor ali, para conseguir trabalhar menos e produzir numa quantidade menor de tempo. Preciso comprar um forno. Então, começa a fazer teu planejamento. Guardar aquele dinheiro para comprar teu forno. Usar forma de papel também, né? Que não precisa lavar a forma. Dizem por aí, né? Economiza. Mas a Grace, né? Para quem perguntou como que começa, né? Ela falou que ela começou conseguindo assar 6
caseirinhos no forno por vez. Eu assava 20 cupcakes por vez. Então, assim, qual era a primeira necessidade? O forno, né? Então, como o Anderson falou, tem que saber investir. Então, trabalho, brigadeiro, tem que ficar lá mexendo brigadeiro. Muito mais que um balcão, né? O forno Sim. é a prioridade porque vai te trazer mais produtividade. A panela de brigadeiro, um freezer, né? Então, assim, esse dinheiro que vai entrando, realmente, assim, você investindo para você crescer, porque até eu vi uma frase esses dias, até mandei pra Jaque. Vou tentar lembrar aqui para falar para vocês. Que você só cresce quando você se torna maior de onde você já está, né? Então, para você crescer, eu já vivi isso no apartamento. Quando eu trabalhava com bolo decorado, eu vim de Goiânia e lá eu morava numa casa, eu tinha as bancadas, tinha um forno de 1 metro. Então, chegou aqui, eu tive que trocar o forno. Eu não abri mão do forno, ficou na minha área de serviço, assim. Então, assim, eu tinha um espacinho assim, entre o forno e o tanque. Mas eu queria aquele forno. Falei, pelo menos o menor eu tenho que ter. Então, essa questão de não ter espaço mesmo, a mesa que a gente comia, a mesa que eu trabalhava era a mesa que a gente comia, que os meus filhos estudavam. Então, era um revezamento. Olha só. Né? Eu tinha, assim, um passa-prato, mas, gente, quando a gente trabalha... Eu não tinha espaço... Pra ir colocando pra produção. Ali eu vou deixar os recheios, ali eu vou montar, ali eu vou decorar. Não, era tudo ali meio que no bololô. Mas a gente só cresce realmente quando a gente se torna maior de onde a gente está. Então, ela chegou num ponto que não cabia mais ela lá dentro. Ela já estava maior, então teve que ir pra uma loja, né? E tá prosperando, né? Tendo sucesso, que é o que a gente quer, né? Mas não é fácil, né? Não é fácil. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Vai exigir muito de você entender o momento que você está vivendo, né? Não desistir e você entender que o teu negócio, ele não é igual ao do vizinho. Nunca vai ser. Porque a gente tem muito mania de se comparar. E nessa de se comparar, a gente se cobra muito. O porquê eu ainda não tenho o forno ideal, porque eu não tenho uma panela mexedora de brigadeiro, por que a fulana consegue e eu não, por que fulana tá vendendo 10 mil brigadeiros e eu não, tá vendendo 50 bolinhos e eu não, mas você não sabe a história daquela pessoa. Então, eu acho que cada pessoa tem que viver o seu momento, então a gente tem que se cobrar menos e vivenciar ali o momento, entender onde precisa investir, entender até onde você quer chegar, né? E o que você está disposto a fazer por isso. Nossa, gente, olha, eu ficaria horas aqui ouvindo vocês duas. Porque, primeiro, que o papo tá muito bom, e segundo, que, cara, eu adoro aprender com a história dos outros, assim. Gostoso, e eu vejo cada vez mais que, cara, sofrer é ruim, mas como constrói gente boa. Sim. E foda, né? Tipo, porque, cara, é impressionante o quanto a gente vai enobrecendo, que o quanto ter um forno, às vezes, na lavanderia, uns 30 caseirinhos na bancada e tal. Ou lá na Suformas, quando a gente foi alugar o primeiro escritório, tinha 1 ano e meio, a gente trabalhava de casa, tinha um lugar emprestado lá no início. É isso, cara, entendeu? É essa história. Às vezes vocês olham pra Anne, olham pra Grace, olham pra Suformas e acham que, nossa, eles devem ter sido super corajosos, devem ter tido uma baita estrutura, assim, né? Não, mas não, cara, tipo, é um começo muito parecido talvez com o que você está, entendeu? Então, cara, é super possível, é energia, gente, é energia e vontade, é agir de verdade. Sim. A coragem você vai construindo no caminho. Então, meninas, muitíssimo obrigado, Anne, olha, foi um prazer, tá? Foi um prazer conhecê-la, Grace também. Cara, parabéns, assim, pelo trabalho de vocês, pelos produtos e principalmente, eu acho que pela mensagem que a história de vocês representa para as mulheres, cara, porque é muito legal ver esse empoderamento, que eu acho que é muito crescente. Eu juro, sou um admirador disso, assim, de ver mulheres que às vezes tem até muitos fatores ainda contrários ao crescimento e vocês crescem de maneira muito consistente. Então, parabéns também pelo dia de vocês, o Dia da Mulher. Parabéns também, É uma honra, né, estar aqui nesse dia, né? Eu não sabia, gente, eu acho que não sei se você sabe, eu não sabia que ia ser transmitido nesse dia, mas realmente deixar essa mensagem para vocês, né? Nós podemos o que a gente quiser, né? E quando a gente tem um propósito, a gente só alcança o propósito quem suporta o processo, que é tudo isso que a gente falou aqui. A gente tem que seguir nessa linha, né? Os desafios, eles vão ter sempre em qualquer
profissão, em qualquer lugar, na sua família, no seu trabalho, em qualquer lugar. Mas a gente tem que suportar esse processo, que é o que faz a gente crescer, como você falou, né? Então, assim, eu que agradeço muito, estou muito feliz de ter podido estar aqui trazendo um pouquinho, né, da minha história para vocês, do meu conhecimento, assim, né? Vagamente, mas poder inspirar vocês de alguma forma, né? Enfim, e vocês vão ter outras oportunidades, com certeza, de voltar aqui e compartilhar mais a história de vocês, tá? E como um gesto de carinho, a gente quer presenteá-las hoje. Se a gente esquecer de fazer isso... Eu tava vendo essas bolsas tão bonitas tão aqui. Tão lindas, mulheres de onde será, incríveis, né? Suformas, nossa. É que eu sou um completo apaixonado pelo rebrain, assim, eu não consigo esconder minha... Eu falei, nossa, eu olhei assim e falei, nossa, parece alguma coisa de Boticário. Feliz dia. Obrigado. Obrigada, Feliz Dia da Mulher, gente. Grace também. Pra Feliz deixar Dia marcadinho aí pra vocês, né? Esse dia tão importante, né? Obrigada. Vocês, umas mulheres tão empoderadas, tão incríveis. Dizem que tem uma estampa aí interna muito linda, assim, sabe? Vamos ver, vamos ver. Dá uma olhadinha aí. E é mesmo, olha, gente. Que coisa, não é que tem? Linda mesmo. Assim, toda vez que vocês forem usar, vocês vão lembrar um pouquinho mais de nós. Sim, já adorei, vai pras viagens, né? E, gente, é isso. Se você não segue a gente ainda no Instagram, por favor, né? @suformas. Fala rapidinho o arroba de vocês também, da Anne. belalu.bolos. belalu.bolos no Instagram e... Sabores da Grace. Da Grace. Grace, né? Exato. Sabores da Grace. Tá bom, gente? E no nosso Instagram também, esse episódio vai ao ar na terça-feira. Meio-dia, não é? Que dia? No YouTube, meio-dia, terça-feira. E no Spotify? Terça-feira, meio-dia, tá bom? Não perca, gente. Dá uma moral pra gente lá, dá umas curtidas no nosso YouTube. E, cara, compartilha também, né? Acho que é algo que é importante, o que é bom tem que ser compartilhado. Foram 2 histórias riquíssimas, tá bom? A hora que for fazer um bolo, vai treinar, vai dar uma corrida no parque, põe no foninho a gente lá pra gente fazer uma companhia pra vocês, tá bom? Beijo, gente. Valeu, gente. tchau. Beijão.